Tudo que é bom dura pouco. Pois é, feriadão acabou. Bem-vindo, bem-vinda de volta à rotina. Bora acordar, minha gente, que hoje já é quarta-feira, 25 de junho de 2025. Tá começando agora o CBN João Pessoa, programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. E aí, você aproveitou bem os dias de folga, viajou, ficou em casa, trabalhou? Espero que tenham sido bons dias para você e aproveito para desejar que o restante da semana seja assim também. Antes de trazer os destaques de hoje, quero te lembrar nosso WhatsApp para você participar sempre que quiser. É o 98132 4088. 98132 4088. Manda sua mensagem, salva aí no seu celular, participa sempre que quiser. E não esquece também de assistir nossa transmissão pelo YouTube. É só procurar o canal da CBN Paraíba. Clica lá, liga para seguir, liga o sininho também para nos acompanhar. E o outro caminho é o site cbnparaíba.com.br. Como falei, feriadão acabando, a movimentação nas rodovias da Paraíba ficou complicada demais. Quem veio ontem de Campina Grande, do interior do estado, enfrentou engarrafamento quilométrico. E agora pela manhã, a chegada na capital também está bem difícil. Ao vivo, vamos trazer para você os pontos de maior congestionamento e de atenção. Atenção também para a chuva. Foi renovado um alerta de chuvas intensas para a região metropolitana da capital. 9h07, na área policial, um homem foi morto a tiros dentro de um carro no bairro das Indústrias. Foi aqui em João Pessoa. O crime aconteceu no início da noite desta terça-feira. Na política, o que é que tá rolando? João Paulo Medeiros, muito bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você. Uma ótima quarta-feira com cara de segunda para alguns, para todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar da repercussão, né, das festividades juninas aqui na Paraíba, também na política, muitas andanças, visitas e encontros e desencontros nesses eventos. E vamos falar também da quarta denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal numa obra lá de Patos, em que os procuradores apontam superfaturamento. 3 tipos de superfaturamento numa mesma obra que foi tocada pelo município de Patos. Valeu, João. Volta daqui a pouco com essas e outras informações. Daqui a pouco também aqui no estúdio vamos responder perguntas para você que está querendo ou está precisando dar aquela ajeitada nos dentes, né? Prótese dentária, lente de contato, resina, qual a melhor opção? Vamos receber um especialista por aqui e você pode mandar sua pergunta, sua dúvida no 98132 4088. Nove horas, 9 minutos. Quarta-feira, você já sabe, é dia da coluna Nutrição e Saúde com a nutricionista Érica Nóbrega. Passou o São João, as festividades maiores e a gente começa a notar que as pessoas estão muito resfriadas. Chegou o inverno, mais frio, mais chuva. E aí, como evitar essa gripe e resfriado nessa época com o auxílio da nutrição? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso encontro Nutrição e Saúde. Espero você! E tem também a coluna Economia com o Guilherme Bahia. Esta é a última semana para a entrega das declarações do Imposto de Renda, também conhecida como Semana do Arrependimento, em que muita gente se dá conta de que eu devia ter feito assim, eu devia ter pedido aquilo, feito antes e por aí vai. Mas eu quero lançar uma enquete aqui que tem tudo a ver com o que eu vou falar na coluna. Eu, particularmente, adoro pagar imposto de renda, mas tem gente que prefere receber restituição. E você, prefere receber a restituição ou pagar imposto de renda? Diz aqui pra mim que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso na CBN Economia. Bem, eu já digo a minha resposta, eu prefiro receber restituição, né? Não sei porque Bahia gosta de pagar, mas ele vai explicar aqui na bancada, a gente conversa um pouquinho sobre isso já já. Agora são 9h10. Trânsito.
Vamos saber como é que tá o trânsito agora na chegada de João Pessoa, trânsito fluindo bem. Tava com um fluxo complicado mais cedo ali próximo ao viaduto de Bahia. Nesse momento, sem trânsito na chegada de João Pessoa, também quem está saindo da capital para o interior do estado. E assim a gente segue com os trabalhos técnicos de Flávio Melo, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Larissa Mendes. O CBN João Pessoa tá no ar. Giro de notícias. Você também escolheu voltar para casa ontem, depois do feriadão? Você viajou e precisou voltar para João Pessoa? Pois é, muita gente fez isso e o engarrafamento no caminho de volta para João Pessoa foi muito grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4h30 da tarde, o congestionamento chegou a atingir 16 quilômetros de extensão nas BR-101 e 230. A PRF informou que o trânsito ficou parado do quilômetro 46 ao 30, próximo ao acesso oeste, sentido Campina Grande e João Pessoa. Até às 7 da noite, o tráfego seguia lento, com aproximadamente 5 quilômetros de retenção nas imediações do Hospital Metropolitano de Santa Rita. E tem muita gente voltando do feriadão, né? Desde ontem o movimento está muito intenso na chegada de João Pessoa. E para saber como é que está agora a movimentação, se precisa ainda ter muito cuidado por causa da chuva, nós conversamos com o PRF Vitor de Freitas. Vitor, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia. Bom dia, Rádio CBN. Bom dia, pessoal de casa. Prazer falar com os senhores. Hoje pela manhã, Vitor, estava o trânsito bem complicado na chegada. O pessoal ainda estava voltando ou era o trânsito de fluxo normal aqui da região metropolitana? Olha, nesse período é natural, né, haver ainda um rescaldo da movimentação do feriado, né? Ontem, sim, a gente teve um pico excepcional de 16 quilômetros de engarrafamento por volta das 16h30. E os números tendem a baixar com a normalização aí do fluxo. Como é que está a movimentação nas rodovias que dão acesso a João Pessoa nesse momento? Logo cedo a gente tinha percebido que estava engarrafamento, agora está mais tranquilo? Agora já começa a normalizar, está mais tranquilo sim, sem notícias de acidente agora por enquanto. Quais são os cuidados que o motorista deve ter nesse momento ainda? Tem gente voltando agora pela manhã para João Pessoa, tem gente indo também para o interior. Nesse momento está chovendo, né? É importante que o condutor mantenha a paciência e a calma nessa volta para casa, né? Principalmente, assim, evitar ultrapassagens indevidas. Isso aí é um dos fatores mais sérios aí para os acidentes. Infelizmente costuma ser recorrente. Então, assim, respeitar a sinalização horizontal, respeitar a sinalização vertical e os limites de velocidade, não manusear o telefone enquanto dirige e evitar forçar ultrapassagens, principalmente. Já um balanço, Vitor, parcial, pelo menos, das ocorrências durante esse feriadão? Sim, eu consigo te trazer alguns números, não é? Foram contabilizados em todo o estado 39 acidentes, infelizmente com um resultado de 4 óbitos. A PRF segue intensificando as fiscalizações, né? Foram realizados 72 comandos de alcoolemia e quase 1.700 pessoas foram fiscalizadas quanto a essa infração. Já se sabe onde foram essas mortes? Acidentes foram em que trechos, em que cidades? Eu não consigo te retornar essa informação agora em relação à distribuição desses óbitos, né? Mas assim, foi no período de 19 a 24 de junho no estado da Paraíba. Perfeito, quero agradecer ao PRF Vitor de Freitas, falando aqui conosco na CBN sobre movimentação nas rodovias nesse feriado. Vitor, muito bom dia para você. Bom dia, uma satisfação falar com os senhores, estamos à disposição.
Agora são 9h15, região metropolitana de João Pessoa está com alerta amarelo de acúmulo de chuvas, que é válido até as 10 da manhã de hoje. Dependendo, o IMET renova esse alerta também, porque ele vale tanto para o litoral paraibano quanto para algumas cidades do Brejo. São 41 cidades com esse alerta de chuva. Choveu muito no início da madrugada, né? No finzinho da madrugada, na verdade. Esse alerta fala sobre risco de chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos intensos. A capital paraibana está em alerta desde a quarta-feira passada. Em uma semana a gente tem aí alerta todos os dias sobre chuvas intensas. O que é que se recomenda em caso de emergência? Entrar em contato com a Defesa Civil. Anota aí, o telefone é 199 ou com o Corpo de Bombeiros 193. (9h16), notícia da área policial agora. Um homem foi morto a tiros dentro de um carro no bairro das Indústrias, aqui em João Pessoa. O crime aconteceu no início da noite de ontem. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. A vítima foi identificada como Adalto Oliveira Coelho, de 37 anos. A PM disse que o homem trabalhava como caminhoneiro e estava preparando uma viagem ontem à noite quando esse caso aconteceu. Ele estava em um carro de cor branca quando foi atingido por vários tiros e morreu no veículo. Ainda não há informações sobre suspeitos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Crimes de Homicídios. 9h17. Vamos para a Feira de Jaguaribe, saber como é que está a movimentação nesse pós-feriado. Muita gente voltando para casa, muita gente indo preparar também o almoço do dia. Guilherme Bezerra está lá no local. Guilherme, como é que está o preço aí dos produtos, principalmente do ovo, que eu sei que você já fez uma pesquisa por aí, né? Bom dia. Oi, Guilherme, você me ouve? A gente tá com um probleminha aí no contato com o Guilherme. Não sei se ele tá conseguindo nos ouvir. Mas Guilherme tá ali. Agora você me ouve, Guilherme? Tô ouvindo. Agora te ouço. Guilherme, bom dia pra você. Sei que você chegou cedo aí na Feira de Jaguaribe, né? Feira conhecidíssima, que é a feira de quarta-feira. E eu quero saber como é que tá o preço dos produtos. Você já fez uma pesquisa. Preço do ovo. O pessoal tá perguntando por aqui sobre isso. Pois é, Caio, bom dia para você, bom dia para todo mundo que escuta a Rádio CBN. Hoje, todo mundo sabe, quarta-feira, dia tradicional da Feira de Jaguaribe aqui, próximo ao IFPB, no bairro de Jaguaribe. Mas hoje também, dia 25, né, pós-São João, pós o feriado. Eu escutei de alguns vendedores aqui que o movimento estava tímido justamente por isso, porque estava voltando desse feriado. Mas pelo que eu estou vendo aqui, nesse horário eu já vim outros dias, outras quartas-feiras, e está um bom movimento. Eu estou vendo muita gente aqui, e tem movimento em todas as barracas de todo tipo de produto. Eu pesquisei o ovo sim, mas primeiro deixa eu falar com você sobre outro produto, que é o que a gente vem falando muito desde semana passada, que é o milho. A gente está no pós-São João, então a gente fica com aquela dúvida, né? Será que o preço do milho oscilou? Será que ele aumentou, ele diminuiu? Para o nosso ouvinte, eu vou lembrar que a gente semana passada já teve na Secaf, por exemplo, e o preço estava oscilando entre R$ 45 e R$ 55, R$1 a unidade. Aí eu vim aqui e eu encontrei pouca oscilação, sabia, Caio? Logo na entrada da feira, antes mesmo da pessoa vir para o mercado propriamente dito, ali na calçada, já tem gente vendendo milho e lá a mão estava R$ 40. Aí eu entrei, você vai andando, assim que você entra pelo mercado, onde fica aqui na praça, onde fica a feira, e vai até o fim, você vai encontrar algumas barracas vendendo milho também. Lá, pouca oscilação desse valor, 40, 45, mas dependendo da qualidade pode chegar até a 60. Eu conversei com 2 comerciantes de milho que me falaram sobre como está o movimento e como é que está o preço na barraca deles. Vamos ouvir. Me diz, por favor, como é que está o preço do milho aqui na sua barraca? Existe uma variação de acordo com o tamanho do milho. Tem de R$1, sai R$50 a mão, e tem 6 por 5, sai a 40. O senhor percebeu aí um movimento muito grande agora no São João, como é que foi? Foi tímido, porque se esperava uma falta de milho. Porém, apareceu muito milho, a região é muito grande, né? Muita gente plantou e acabou enchendo os mercados. Então, a expectativa era aumentar o preço e dar pouco milho, e o que aconteceu foi o inverso.
Me conta aí como é que tá os preços do milho aqui na sua barraca. O preço do milho tá 1,50. Tá 1,50 a mão. Quer dizer, 1,50 é a unidade. 5 por 5, 4 por 5. E a mão tá como? A mão tá R$50. E o movimento foi grande agora no São João? Foi muito grande. Eu trabalho no Mercado Central. E lá o movimento foi bom? Foi ótimo. Show de bola. Mas aqui, hoje tá assim, meio devagar, mas é assim mesmo. Depois de São João, né? Depois de São João, dá uma recaída, mas é porque todo mundo tá viajando ainda. Tá viajando, mas melhora. Tá voltando hoje, né? Tá voltando hoje de viagem. Deus quiser, dá tudo certo. Pois é, ele fez referência, o primeiro vendedor, a essa expectativa de que teria pouco milho. Você estava falando de chuva antes de falar comigo, e a falta de chuva no começo do ano, principalmente nesses lugares onde se produz o milho, gerou uma preocupação muito grande, tanto de quem comercializa quanto de quem compra, porque achou-se que não haveria uma quantidade satisfatória agora no período junino. Mas o que a gente viu foi que nesse mês de junho, mesmo que em maio ainda tivesse pouca oferta de milho, agora em junho realmente foi tudo normalizado e a gente vê uma tendência de estabilidade nesse preço. 40, 45, 50 reais, você encontra uma mão por 60, dependendo se for uma qualidade muito boa mesmo. Agora o que você me perguntou no começo, Caio, ovo, aqui na feira de Jaguaribe é sucesso, a gente entra, já olha algumas barraquinhas com QR Code com a foto do ovo na barraca à disposição. O que eu vi foi um ovo de capoeira a R$30, a bandeja com 30 em todo canto, e uma bandeja tradicional com 30 ovos está variando entre 15, 16 e 20 reais. Eu conversei com a dona Odete da Silva, que é comerciante aqui, e ela me contou um pouco sobre como é que está o preço na barraca dela e sobre como é que está essa oscilação, né? Porque estava tendo um aumento e agora diminuiu. Vamos ouvir ela. 20, 18 e 16. E o capoeira é R$30. Esses primeiros oscilam dependendo do tamanho da quantidade, né? Dependendo do tamanho da quantidade, dependendo do preço que a gente compra. Tá entendendo? Nos últimos tempos o preço do ovo subiu muito e agora diminuiu, né? Aconteceu o quê? Subiu, porque agora tem mais, a granja tem mais ovos, aí tem mais. Mas antigamente era menos, aí por isso que o preço aumentou. Baixou um pouquinho, não baixou bem, mas baixou um pouquinho. O cliente já está sentindo essa diminuição ali, aquela bandeja com 30 está R$16. Já está R$16, já está sentindo o preço que está melhorzinho. Não está bom ainda, está médio. Pode melhorar, né? A gente quer que melhore mais. Quanto mais baixo, mais tem cliente. Pois é, Caio, eu tô aqui agora na entrada, tá chegando gente ainda, viu? Não para de chegar gente, movimento grande na feira de Jaguaribe e ainda dá tempo de chegar. Quem quiser, vem aqui, a gente já contou os preços e agora a gente fica só aguardando chegar mais gente, porque o movimento não para. Volto com você. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. São 9h24, a gente falou de milho na feira de Jaguaribe e quero trazer dados para você sobre o Festival do Milho da Secaf em João Pessoa. Movimentou R$584 mil com venda de milho, comidas típicas e artesanato. Esse evento foi até o dia 23. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui de João Pessoa. Foram vendidas mais de 13 mil mãos de milho, ultrapassando os números do ano passado, que somaram 10 mil mãos vendidas. Mais de 600 mil espigas foram vendidas, uma média de R$45 mil. Perdão, R$45 cada mão. Eu tô igual o entrevistado de Guilherme, que disse que a mão foi R$1,50, mas não. A mão foi R$45 cada, tá? Além do milho, a gastronomia também teve uma procura alta, com mais de R$15 mil em vendas. Artesanato vendeu R$7 mil e durante todos os dias, a feira tradicional da Secaf funcionou normalmente com mais de 2 toneladas de produtos da agricultura familiar vendidos. A central de comercialização da agricultura familiar fica na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro José Américo. Agora são 9h25, estamos no mês do orgulho LGBTQI-APN+. Esse período é para a gente falar ainda mais sobre diversidade, respeito, garantia de direitos de pessoas que sempre são muito excluídas da sociedade. Esses direitos também passam pelo bem-estar e pela saúde mental.
Por isso a gente faz um alerta. Uma pesquisa revelou que quase metade da população LGBT brasileira tem ansiedade. 20% sofrem com depressão. Especialistas afirmam que esses dados refletem o preconceito e a discriminação que se traduzem em violência psicológica. O acolhimento e o apoio são caminhos para enfrentar esse problema e quem explica melhor esse assunto para a gente é Ana Beatriz Rocha. É com orgulho que Tiago revisita cada página do seu primeiro livro. O escritor, natural de Patos, mergulhou na experiência de pessoas LGBTQIA+, nascidas e criadas no sertão. Eu penso no lugar do homem gay no sertão como um espaço de muita solidão, né? De muitas vezes pensar que é o único e que não é verdade, né? Se cada família que está ouvindo agora puder fazer essa retrospectiva, né? De olhar quem são as pessoas LGBTs da nossa família, né? Como essas pessoas vivem? Será que elas vivem os afetos? Será que elas tiveram liberdade? Então, através do meu livro, o Ivan, o protagonista, ele representa uma geração de pessoas que tiveram e passaram por violências durante a infância, mas que ao longo da vida elas estão tendo a oportunidade de revisitar e ressignificar essa experiência. Ele encontrou na literatura uma forma de compartilhar angústias que ele também viveu. Tiago tinha 16 anos quando a mãe descobriu que ele era gay. E a primeira reação dela foi dizer: meu filho, eu amo você do jeito que você é, mas eu nunca vou aceitar uma sociedade hipócrita lhe julgar por apenas uma dimensão da sua vida. E a sua reação prática foi me levar para uma psicóloga em busca de ajuda, só que a psicóloga me acolheu com um discurso de que, bom, ele é uma pessoa normal, ele tem desejo natural por outros homens, então vamos fazer terapia para fortalecer essa caminhada, que não é fácil, mas com apoio a gente consegue se empoderar e ser quem a gente é. Os desafios que conectam orientação sexual, identidade de gênero e questões de saúde mental são retratados em números. De acordo com um estudo feito por uma empresa latino-americana que é referência em levantamento de dados, no Brasil, 50% da população LGBTQIAPN+, convive com algum nível de ansiedade. Outros 24% têm o diagnóstico de depressão. Geralmente, muitos destes dilemas que a pessoa passa, ele está atravessado pela forma como a família e a sociedade veem isso, que é o que desencadeia a forma como ele passa a se ver também. Então pode ser que ele passa por um processo de não aceitação, de isolamento também, pode haver aí um quadro de alguns transtornos também, que é muito associado, como também a depressão, a ansiedade, alguns outros transtornos também. No Brasil, o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo, a terapia é uma busca por qualidade de vida num cenário de tantas violações. A psicoterapia ela vai trazer essa possibilidade de autoaceitação, essa possibilidade de elaboração dessa identidade também e uma afirmação disso, né? Dando esse aparato psicológico, esse suporte também para a pessoa. Para Tiago, o acolhimento da terapeuta, ainda na adolescência, foi fundamental no processo de aceitação e na construção da autoestima. Ao redor de Tiago, o amor está em toda parte. E dia após dia, essa é a principal prova de que há muito do que se orgulhar. Nós convivemos em uma sociedade que aponta a vida inteira com termos pejorativos, que em determinados momentos me fizeram sentir em um campo minado, né? Eu andava com as mãos dentro dos bolsos do calção da minha escola para não desmunhecar, para não rebolar. Então eu vivi um policiamento a vida inteira me podando e isso afetou a minha cabeça. Então, quando a gente fala em orgulho, o oposto da vergonha é para dizer é natural sentir o que eu sinto, amar quem eu amo, existir do jeito que eu existo. É um motivo de orgulho, em oposição a tudo que a gente enfrentou a vida inteira. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de junho de 2025.
O Brasil registrou um déficit de quase 3 bilhões de dólares nas contas externas no mês de maio, segundo o Banco Central. O resultado ficou acima do observado no mesmo período de 2024, quando o déficit foi de 2 bilhões e meio de dólares. No acumulado de 12 meses, o Brasil investiu no exterior quase 70 bilhões a mais do que recebeu. Esse número representa 3,26% do PIB brasileiro. O governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta as penas para quem furta e quem vende celulares roubados. O projeto foi preparado pelo Ministério da Justiça e a decisão de enviá-lo foi tomada após reunião com o presidente Lula. O texto prevê a criação de uma nova forma de furto qualificado e eleva de 33% a 50% a pena quando o produto receptado for um celular que vai ser vendido posteriormente. A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo prenderam ao menos 2 policiais civis e um empresário acusados de participação em um esquema de vazamento de informações sigilosas dentro da Polícia Paulista. A suspeitas são de que eles atuavam para favorecer ilegalmente pessoas investigadas em inquéritos criminais mediante o pagamento de propina. A PF ainda cumpre 9 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. Começa hoje a reunião da OTAN, que vai discutir os gastos militares e em defesa dos países que integram o grupo. A organização também vai debater um dispositivo que pode considerar um ataque armado contra uma ou mais nações na Europa ou na América do Norte, como se fosse contra todos os países do grupo. Atualmente, a OTAN tem 32 membros. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. São João Danado de On é com a BrisaNet, a internet líder em satisfação do Nordeste. E para começar, tem oferta que vai dar o que falar. 600 mega para todo mundo na sua casa se conectar e ainda tem 3 meses grátis de Brisa Music com mais de 130 milhões de músicas para você escutar. E o preço é pra virar freguês, só R$ 89,99 por mês. Vem pro São João Danado de On, vem pra BrisaNet. CBN João Pessoa. 9h33. Política. Hoje aqui na bancada comigo João Paulo Medeiros e Pedro Pereira lá em Campina Grande. João, vou começar com você porque o feriado prolongado de São João finalmente terminou. A gente inclusive teve ali programa na segunda-feira, você falou de toda a movimentação política que as festas juninas têm causado. Eu queria que você fizesse um balanço que pode ser feito dessas festividades juninas aqui na Paraíba esse ano, também sob o prisma dos temas da política, né? Olha, Caio, exatamente. Nós, nas últimas semanas, trouxemos aqui várias temáticas relacionadas ao São João e à política, né? A começar por aquela lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador João Azevedo, que proibiu o uso de fogos de artifício com barulho, né? Uma lei que foi aprovada ano passado, foi sancionada também, e que passou a vigorar a partir do início deste ano. Em termos de festividades, de períodos onde tradicionalmente se utiliza esse tipo de equipamento, os fogos, o São João deste ano foi o primeiro grande teste, porque nós tivemos o Réveillon do ano passado, onde a legislação ainda não estava em vigor. Foi dado um prazo de 9 meses para que os comerciantes e empreendedores que comercializam esse tipo de utensílio pudessem se adequar, pudessem trocar os seus estoques daqueles fogos tradicionais com barulho para fogos sem barulho.
E aí o São João deste ano foi esse marco inicial, onde finalmente se observou a legislação em vigor e como essas regras foram aceitas ou observadas pela população. Particularmente eu percebi em alguns municípios aqui da Paraíba que faltou fiscalização. Foi um teste falho, né? Um teste que já mostrou que falhou, porque pelo menos todo canto que eu fui tinha barulho, bomba, rojão, de todo tipo. Até ontem na praia estavam soltando bombas com barulho, na praia ali do Cabo Branco, num lugar movimentado, com policiamento, ou seja, cadê a fiscalização? Eu estive no Parque do Povo na véspera de São João, onde tradicionalmente há queima de fogos, e lá em Campina Grande, no Parque do Povo, os fogos foram silenciosos. Agora, nas ruas da cidade, quando estava passando por algumas ruas, assim como você observou aqui em João Pessoa, muitas pessoas ainda estavam utilizando aqueles fogos tradicionais, com estampido. O que aponta para a necessidade de nós termos uma fiscalização mais eficiente por parte da Polícia Ambiental, por parte das Secretarias de Meio Ambiente dos municípios, por parte da SUDEMA também do Estado, que tem essa responsabilidade de garantir o cumprimento da norma, porque a lei sozinha não resolve o problema efetivamente. É preciso que esses órgãos todos possam fazer uma força-tarefa para promover essas fiscalizações e fazer pesar no bolso das pessoas que forem reincidentes a observância da legislação, para só assim nós termos finalmente essa lei na prática, sendo observada na prática, porque ela beneficia, assegura a tranquilidade de milhares de paraibanos que estão em hospitais, que convivem com autismo, que são paraibanos idosos também que se incomodam com esse tipo de situação, crianças, animais domésticos da mesma forma. Então, é uma legislação que protege muitos paraibanos em situações de vulnerabilidade e também o próprio meio ambiente. É algo que precisa ser observado agora que nós teremos ainda as festividades de São Pedro, onde tradicionalmente também há a utilização desses fogos de artifício. Com relação às fogueiras, uma outra temática similar, apesar da proibição das fogueiras, do acendimento de fogueiras em alguns locais, apesar dos lembretes e das recomendações que foram feitas por promotores do Ministério Público em algumas cidades, em algumas comarcas, ainda tivemos também quem desobedeceu a legislação e acendeu fogueira nas ruas, no asfalto, no calçamento, fazendo e causando transtornos para a população que passava por essas vias. É algo também, assim como os fogos de artifício, um ponto a ser melhorado, aperfeiçoado em termos de fiscalização, tanto no caso dos fogos com barulho, como também nas fogueiras de São João, e se espera que nas de São Pedro agora, que irão acontecer ainda, que elas não ocorram em locais indevidos, que as pessoas que gostam de manter essa tradição, essa cultura que faz parte da cultura aqui do Nordeste, possam observar essas regras, mantendo a cultura, mas observando as regras sem transtornos para terceiros, Caio. Me parece que a fiscalização foi ineficiente, como a gente já discutia semana passada, como os próprios órgãos responsáveis por essa fiscalização já estavam batendo cabeça, SEMAN, Polícia Militar, bombeiros, todo mundo ali meio que sem entender direito se seria conjunto, se seria todo mundo, quem iria a campo fazer essa fiscalização. Tem vários ouvintes, inclusive, participando sobre isso, viu, João? Tem aqui a Eliana, comentou lá no chat do YouTube, dizendo que já começa anunciando sobre os fogos, porque não houve fiscalização nenhuma. Lei que não funciona. Mangabeira foi um dos bairros mais afetados. Idosos, autistas, doentes e animais sofreram muito esses dias porque não houve providência nenhuma. Temos que entender que não somos uma província e nem moramos num sítio. Tá aqui ela falando sobre isso, né? Quem mais participando também? Tem aqui o Marcos. O Marcos enviou um vídeo pra gente, viu, João? Vou colocar aqui, você vai ouvir e quem tá acompanhando no YouTube vai ver também. Ele falou que foi no bairro da Torre na segunda-feira.
aí. Em 15 segundos, foram 15 segundos de explosões. Eu fui ontem à praia, né, feriado, tava ontem à noite ali na calçadinha, né, aproveitar um pouquinho, fim de tarde, ali pegar o pôr do sol, e eu fiquei impressionado, porque tava muito cheia a praia, claro, feriado, mas tinha muita gente soltando bomba na praia. E tinham pessoas, João, soltando bomba, era assim, na praia mesmo, o pessoal soltando, jogando a bomba naquela área de preservação. É uma loucura, é uma falta de respeito, uma falta de consciência ambiental, certamente crime ambiental também por você estar soltando uma bomba dentro dessa área que é de preservação, soltando bomba que não é permitido e na orla de João Pessoa, ou seja, num lugar onde tem policiamento, onde poderia chegar esse policiamento mais rápido, mesmo assim não houve essa fiscalização. Obrigado, tá, Marcos? Também teve outro ouvinte aqui participando, que é o Didi. Ele falou: Caio, bom dia, falhou feio. Onde eu moro teve muitos fogos e não há fiscalização, foi Santa Rita. Ele disse, nem na rua você podia ficar. Luiz Carlos, bom dia, Caio. Observei que após a proibição dos fogos com bomba, com barulho, piorou e muito a barulheira. Na região de Manaíra, Miramar e Tambalzinho, muitos fogos, bombas, rojões, altas horas da madrugada. Obrigado, importantes tá, essas colaborações dos nossos ouvintes, né, para que as autoridades, esses órgãos que são responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessa lei, possam ficar atentos agora, porque nós teremos ainda as fogueiras de São Pedro, enfim, as festividades de São Pedro, para que esse tipo de situação não se repita, né? Mais ouvinte aqui, o Edagilan falou o seguinte: Caio, no bairro Jardim 13 de Maio, da mesma forma, muitos fogos com estampidos, Mandacaru, Padre Zé, uma falta de respeito. Obrigado, tá, pela participação. Delano Freire, lá no chat do YouTube, bom dia, meu sobrinho é autista e na cidade de Sapé era o que mais tinha, fogos com estampido, cadê o cumprimento da lei estadual? Mais um ouvinte aqui participando, é o Edinaldo, falou é crime ambiental para os parques da Lagoa. Ele está falando aqui sobre outra coisa, mas aí eu vou ler sua mensagem já, tá, Edinaldo? A gente vai. Tem também o Odivaldo, Caio, aí no YouTube também participando e dizendo que lá em Cabedelo, aqui próximo a João Pessoa, também teve que conviver com esse tipo de situação, que acionou diversas vezes os telefones de órgãos da segurança pública, né, que são responsáveis também por essa fiscalização, mas que não conseguiu contato. Disse que o telefone da Guarda Municipal de Cabedelo não funcionava, 153. O Ronaldo Luiz, bom dia, bancada, aqui em Jaguaribe também, ou seja, muitos fogos em... A gente tá vendo aí todos os bairros de João Pessoa, fogos, no Cabo Branco também, noite de São João, muita bomba, muitos fogos. Mais ouvinte aqui participando, o Jaquim disse, bom dia, Caio, sou motorista de aplicativo e rodei João Pessoa e Santa Rita. Muita fumaça e bombas por todo canto, parecia um nevoeiro. Realmente, na minha rua ali, ficou um nevoeiro, parecia que estava fora em Campina Grande também, eu estava em Campina, na véspera de São João, Caio. As ruas também ficaram ali tomadas pela fumaça das fogueiras. De madrugada, muitos fogos, também com barulho, infelizmente. Então, mesmo tendo observância naquela área central ali do Parque do Povo, onde a Prefeitura e a empresa que organiza o São João observaram essa questão da legislação, mas nos bairros, efetivamente, faltou fiscalização. Faltou demais. A gente vai voltar a falar sobre isso, você ouvinte pode contribuir, falando como é que foi aí no seu bairro, se teve fiscalização, se teve muito bomba, se a polícia chegou, enfim, conta pra gente no 981324088. Tem mais ouvinte chegando, Fábio. Bom dia, Caio, faltou fiscalização, João Pessoa com muitos fogos, com muito barulho. O Ronaldo dizendo, fui em Bahia, na casa da minha mãe, também muitos fogos, ou seja... Toda a região metropolitana, o pessoal reclamando de Cabedelo, Bahia, João Pessoa, vários bairros, Sapé, todo canto, não tinha fiscalização, não houve. Então é uma lei que não está funcionando, na prática não está funcionando, está punindo ali o comerciante que não pode vender, mas as pessoas estão conseguindo essas bombas de qualquer jeito, então usando, e não tem fiscalização, não tem apreensão dessas bombas.
as pessoas que estão usando. Enfim, é uma situação bem complicada. A gente volta a falar sobre isso já já. Caio, e ainda falando sobre o São João, além desses 2 pontos, né, que são importantes, das fogueiras e também dos fogos com barulho, um outro item que nós também já perdemos a guerra faz tempo é com relação aos gastos, né, os gastos públicos com essas festividades. Aquele relatório recente do Tribunal de Contas do Estado, que nós trouxemos aqui, identificou que os municípios paraibanos investiram de janeiro a maio cerca de 25 milhões de reais com festividades juninas. O gasto total com festividades foi de 146 milhões, 25 milhões correspondente a festividades juninas. E essas festividades, claro, serviram também de vitrine para a classe política aqui do Estado, sobretudo nas principais cidades aqui da Paraíba, como sempre ocorre todos os anos. Muitos deputados, senadores, prefeitos visitando esses municípios do interior do estado, e uma dessas visitas ou um desses eventos rendeu aquela imagem do presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, bebendo um uísque na boca da garrafa, e aí foi filmado, até a gente comentou isso anteontem aqui na CBN, foi filmado juntamente com outros participantes daquela disputa ali pelos goles do uísque, e isso acabou repercutindo muito negativamente para a imagem dele, tanto na imprensa nacional como também nas redes sociais, mas fica o registro também de um item, um ponto específico dessas festividades juninas, onde nós já perdemos a guerra há tempos, porque os gastos excessivos feitos por prefeituras, não todas elas, mas por algumas prefeituras aqui da Paraíba, são absurdos no que se refere à falta, a gastos excessivos com festividades e falta de investimentos em outras áreas essenciais. E aí, puxo sempre o comentário de João, que é o nosso aqui, né, de todo mundo, com relação a ninguém estar criticando uma festa de São João. É preciso deixar claro, nossas festas de São João, elas são importantíssimas para a economia, para as pessoas, para fortalecimento da cultura popular, mas já sabemos que existem outros modelos, né, como Campina Grande e outras cidades têm feito. O setor privado entrado, né, garantindo, é uma parceria, então garante a festa pública com áreas também privativas e garante que a festa funcione com patrocínios, mas sendo administrada ali por uma empresa. E o gasto cai assim quase que 100%. Sim. Né? Fica ali a empresa responsável. Do maior São João do mundo de Campina Grande caiu totalmente, né? A prefeitura que gastava 10, 15 milhões de reais anteriormente passou a não gastar mais diretamente com a festa. Evidentemente tem os investimentos que são feitos na cidade para dar estrutura à cidade para o recebimento das pessoas que visitam nesse período de 38 dias de festa, mas efetivamente com as festividades, com a contratação de bandas, com a contratação de estrutura, essa parte foi transferida para a iniciativa privada, um modelo, um formato que funciona bem, tem funcionado em Campina Grande e tem funcionado em outras cidades também, a exemplo de Patos e Bananeiras, aqui no Brejo, que são festividades bem tradicionais e conhecidas aqui da Paraíba, onde o poder público tem reduzido os custos com essas festividades e, o mais importante, conseguido manter a nossa tradição e a nossa cultura durante esse período junino. Não faz o mínimo sentido uma cidade que falta tudo, né? Uma cidade com problemas de infraestrutura, tá pagando 15 milhões de reais. Eu não estou falando de Campina, mas estou falando de qualquer cidade que tenha problemas, como todas as nossas cidades têm, e está investindo esse dinheiro apenas em festa, tendo outro modelo, né? Tendo outro modelo que poderia ser seguido. Então vamos cobrar isso dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, para que essas festas continuem cada vez melhores, atraindo mais público, mas com cada vez menos investimento público. Agora são 9h49. Vamos mudar de assunto, João, porque o Ministério Público Federal apresentou uma 4ª denúncia da Operação Outside em Patos. Isso, cara. A gente vem acompanhando os desdobramentos dessa investigação feita pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal, em parceria com a CGU. E nesse feriadão de São João, essa 4ª denúncia foi protocolada pelo Ministério Público Federal, e nessa investigação que apura fraudes, desvios, pagamento de propina e também superfaturamento nas obras de construção das alças Sudeste e Sudoeste lá em Patos, no sertão do estado.
E o que chama a atenção nessa quarta denúncia apresentada pelo MPF é que os procuradores apontam que essas obras tiveram 3 tipos ou 3 formatos de superfaturamento. Uma mesma obra passou por 3 modelos, digamos assim, onde nesses modelos houve esses superfaturamentos, de acordo com as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal. O primeiro deles, houve jogo de planilhas, onde a construtora que acabou vencendo a licitação para a construção das alças Sudeste e Sudoeste apresentou inicialmente um preço abaixo do mercado, conseguiu vencer o processo licitatório e depois pediu reequilíbrio de preço. E a Prefeitura promoveu esse aditivo, reajustando essa obra em R$ 796 mil. O segundo aditivo também foi concedido por parte da Prefeitura com base na justificativa da empresa de que os insumos do asfalto para a execução do asfaltamento teriam subido, teriam se elevado. E aí, novamente, houve, de acordo com o Ministério Público Federal, um prejuízo de R$ 153 mil. E, por fim, também foi identificado um suposto superfaturamento na redução da qualidade da obra. Ou seja, os materiais que foram adquiridos pela construtora para executar as obras das alças não eram os mesmos materiais que tinham sido contratados junto à Prefeitura, junto ao processo licitatório, para a execução dos serviços. Resultado disso tudo, o Ministério Público aponta um prejuízo de quase R$ 1 milhão nessas obras de construção das alças Sudeste e Sudoeste, lá no município de Patos. A Prefeitura nega que tenha havido irregularidades, diz que sempre age com transparência e dentro da legalidade nesses processos licitatórios e que tem colaborado com essas investigações, mas é uma tremenda dor de cabeça para a gestão municipal, para a gestão do prefeito Nabob Vanderlei, ter que administrar essa crise, né, a partir dessas investigações que foram e que estão sendo feitas pelo Ministério Público Federal, juntamente com a CGU e a Polícia Federal. O que a gente espera é que, de fato, tenhamos um desfecho disso. As denúncias foram apresentadas, cabe agora ao Poder Judiciário, à Justiça Federal aqui na Paraíba, analisar, processar e julgar essas pessoas que estão sendo agora investigadas. Donos de construtoras e também servidores públicos do município de Patos, alguns deles investigados por supostamente terem recebido propina para agilizar o andamento dessas licitações, Caio. São 9h53. Vamos para Campina Grande, porque o prefeito Bruno Cunha Lima se afastou mais uma vez do cargo, não é isso, Pedro Pereira? Bom dia para você. Então vamos lá, a gente está sem contato com o Pedro nesse momento, então já a gente fala sobre esse assunto e quero saber, João, sobre o Senado. Vamos direto para o Senado agora, porque o Senado está analisando aumentar o número de deputados federais, essa análise que vai acontecer hoje, nessa votação na Câmara também, né? Não, Caio, veja, a Câmara já aprovou esse projeto que aumenta, ou que vai aumentar, o número de deputados federais aqui no Brasil de 513 para 531 deputados. Após a aprovação desse projeto na Câmara, ele seguiu agora para o Senado Federal, onde os senadores devem votar hoje, nesta quarta-feira, portanto, a criação dessas novas vagas, com um custo de cerca de 64 milhões de reais a mais para os cofres públicos brasileiros. E aí entra dentro desse debate aquela discussão toda sobre corte de gastos. O Congresso Nacional tem cobrado muito do governo federal corte nos gastos, controle nas contas públicas, equilíbrio fiscal, e isso indiscutivelmente é importante e isso precisa ser feito por parte do governo federal. A gente não é indiscutível isso, temos cobrado aqui também essa maior eficiência nos gastos públicos por parte do governo. Agora, ao mesmo tempo em que cobra os cortes, o Congresso amplia
esses gastos. Amplia com a criação de mais vagas para deputado federal, amplia quando aprovou recentemente, ou pelo menos vai analisar ainda, não aprovou, mas vai analisar ainda, recepcionou um projeto do presidente Hugo Mota que possibilita que os deputados acumulem o recebimento dos salários de R$46 mil com as aposentadorias, que é um tremendo absurdo também você possibilitar esse benefício para os deputados, e amplia também os gastos públicos quando aumenta o fundo partidário, que foi ampliado agora em mais de R$160 milhões, ou seja, estamos muito longe de termos os nossos poderes fazendo e cumprindo o dever de casa que deveriam fazer. De reduzir gastos, de economizar o dinheiro dos cofres públicos, em vez de ampliar esses gastos. Ninguém duvida que essa proposta de ampliação dos deputados federais será aprovada hoje também no Senado. É uma proposta que a gente até já falou sobre esse assunto aqui para a Paraíba. Será importante porque nós iremos manter as 12 cadeiras de deputados federais, não iremos perder cadeiras no Congresso, não perderemos representatividade nem recursos das emendas parlamentares, mas quando a gente observa o macro para o Brasil, para o país, não é interessante que nós tenhamos um custo ainda maior com o Congresso Nacional, superior a R$64 milhões a mais por ano, com essas 14 novas cadeiras de deputados. Até porque também sobe tudo, né? Tem toda a questão dos assessores, os salários, a verba parlamentar, e tem as emendas que vão aumentar também, né? É complicado pensar nisso. Agora sim, vamos para Campina Grande, nesse cálculo aí dos 64 milhões, já tá não estão as emendas ainda. Porque cada deputado tem direito a destinar cerca de R$60 milhões no orçamento da União por ano. Esse cálculo de 64 milhões, ele corresponde aos valores de auxílio moradia, todos os auxílios possíveis que são pagos. Assessores, a Câmara Federal, os assessores e os salários que são os generosos dos nossos deputados federais. São quantos a mais que eles estão votando? São 14 deputados a mais. Aí você imagina, 14, cada um com 60 milhões de emenda. Isso se eles não aumentarem ainda para os próximos anos. Você imagina o tanto de dinheiro, né, verba pública sendo utilizada, enfim. Tá aí o Congresso Nacional pedindo para cortar gastos e não fazendo o dever de casa. Agora sim vamos para Campina Grande, porque Pedro Pereira tem informação sobre o prefeito Bruno Cunha Lima, que se afastou mais uma vez do cargo, né, Pedro? Bom dia. Exatamente, Caio. Bom dia novamente a você, bom dia João Paulo Medeiros, bom dia a todo mundo que escuta a CBN Paraíba. Justamente, Caio, o prefeito Bruno Cunha Lima se licenciou ontem do cargo porque vai cumprir a agenda em Portugal. Ele participa de uma missão oficial aqui, representando a Prefeitura de Campina Grande e também a Frente Nacional dos Prefeitos, e durante essa viagem, que deve durar cerca de uma semana, quem vai assumir a chefia do Poder Executivo da cidade é o vice-prefeito Alcindor Vilarim, do Partido Podemos, que inclusive vai assumir a cadeira do prefeito pela segunda vez em um intervalo de um mês. A primeira vez que houve esse ato de passagem do poder para Alcindor foi no mês passado, quando o Bruno precisou ir a Brasília. Tecnicamente não necessitava que ele colocasse Alcindor em seu lugar, mas em um aceno aí ao que ele prega de boa relação com o seu vice, deixou Alcindor no cargo por um intervalo aí de pouco mais de uma semana. Agora, a situação se repete. Essa transmissão de cargo, inclusive, aconteceu ontem, lá na sede do Poder Executivo de Campina Grande, no Palácio do Bispo, e quem esteve por lá também foi o deputado federal Romero Rodrigues, que é ligado ao vice-prefeito Alcindor Vilarim. A agenda que Bruno vai cumprir em Portugal, Caio, como eu disse, representando a Frente Nacional dos Prefeitos, a Federação Nacional dos Prefeitos, da qual é vice-presidente. Essa agenda busca aí trazer experiências entre gestores brasileiros e portugueses para trazer algumas tecnologias
para as cidades de médio porte aqui do Brasil, como Campina Grande. Bruno vai estar na cidade de Lisboa, Oeiras, Coimbra e Porto e deve retornar apenas no dia 7 de julho. Essa passagem de bastão, por assim dizer, sinaliza pelo menos uma boa convivência entre Bruno e seu vice. Vale lembrar que no mandato passado não aconteceu do vice assumir a prefeitura de Campina Grande de forma interina. Primeiro com o Lucas Ribeiro, que esteve ali como vice-prefeito entre 2021 e 2022, quando se licenciou para assumir, para concorrer e depois vencer na chapa do governador João Azevedo ao governo do estado, e depois com o presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, que à época era um aliado de primeira hora de Bruno. Essa situação do vice não assumir em momento nenhum acabou sendo objeto de críticas, tanto de Lucas, como também, futuramente, de Marinaldo Cardoso, o que aparenta não acontecer agora, já que Bruno diz confiar de forma plena em Alcindor, deixando claro que os seus antigos vices tinham algum tipo de problema interno ali. Muito por isso explica-se essa situação do vice nunca ter assumido no mandato passado de Bruno. Mas, como eu disse, Bruno volta apenas após o fim do São João. São João termina no dia 6, no dia 7. Bruno retorna, muito por isso a imprensa de Campina, nesse último fim de semana, ele já tratou de fazer um balanço da festa, já projetando essa semana final que se inicia a partir da próxima segunda-feira da maior festa de Campina Grande. Valeu, Outro Pedro. assunto agora em relação Pedro. ao... Oi. O Repórter CBN tá nos chamando, você volta logo após o Repórter CBN, tá? A gente continua esse assunto. Agora são 10h01. Repórter CBN. Cássio do Mota incluiu a votação do projeto de decreto legislativo que revoga o aumento do IOF anunciado em maio pelo governo federal. O requerimento de urgência da proposta foi aprovado pelos deputados na semana passada, mas não havia previsão para a análise do mérito. Mota também vai colocar para votação a medida provisória que autoriza o uso de até 15 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para a habitação popular e permite ao governo leiloar óleo e gás excedentes. A Polícia Federal iniciou uma operação no Rio de Janeiro para impedir as ações de um grupo de pessoas que obtinha o Registro Nacional de Estrangeiro. Os suspeitos conseguiam certificados a partir de uniões estáveis fictícias e da utilização de documentos falsos para permanecer no país. De acordo com a PF, os investigados vão responder por uso e falsificações de documento público e particular, além de falsidade ideológica. O nível do Guaíba, no Cais Mauá, em Porto Alegre, chegou a 3 metros na manhã de hoje e atingiu a cota de inundação. Contudo, não há registros de transbordamentos. Em outro trecho, na usina do gasômetro, o nível do lago está a 16 centímetros da inundação. Os dados são da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN João Pessoa tem o oferecimento de HNSN Redditor. Precisão no cuidar. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Estamos de volta, são 10h03. CBN João Pessoa na área, segunda hora da nossa programação local. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e participa também, tá? Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, 981324088. Manda aí sua mensagem, salva no celular. Vários ouvintes aqui, inclusive, falando sobre os temas que já trouxemos. Já vou conversar com você, tá? Já lemos todas as mensagens, debatemos os temas aqui na nossa bancada. Mas eu vou voltar a Campina Grande porque Pedro Pereira estava ali concluindo o assunto dele, falava sobre a licença do prefeito Bruno Cunha Lima e o repórter CBN nos chamou, né, Pedro? Queria que você continuasse, terminasse aí o seu raciocínio. Oi, Pedro, tá me ouvindo? A gente perdeu o contato com o Pedro mais uma vez, mas ele falava... Oi, Pedro,
Pode continuar aí seu raciocínio. A gente estava ali, teve que ser interrompido pelo repórter CBN. Você falava sobre a licença do prefeito Bruno Cunha Lima, né? Isso, o prefeito Bruno Cunha Lima, como eu disse, está em Portugal, volta após o fim de São João, mas o Legislativo aqui de Campina Grande segue trabalhando. Hoje está tendo, na verdade, uma sessão na Câmara Municipal. Há a expectativa de que a LDO seja apreciada hoje, mas enquanto estava no intervalo, estava falando com alguns parlamentares e a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ficar para amanhã, última sessão da semana, dia 26. Havia a expectativa também de que a LDO fosse apreciada apenas após o fim do recesso parlamentar no dia 10 de julho, mas foi um pedido do prefeito junto ao presidente da Câmara, Saulo Germano, que fosse votada e apreciada a LDO ainda antes do recesso que começa no próximo dia 30. Então, amanhã a LDO vai ser votada aqui na Rainha da Borborema e a gente vai acompanhar tudo de perto para trazer os valores da LDO de 2026 aqui no CBN Campina referentes a Campina Grande. Pedro, só para fazer um registro aí da Câmara Municipal de Campina Grande, que não embarcou no recesso excessivo, né, que muitos legislativos estão tendo nesse período junino. A Câmara, apesar da cidade realizar o maior São João do mundo, mas continua funcionando, como você disse, terá sessão hoje e após a votação da LDO voltará às sessões no dia 10 de julho, não é isso? Ao contrário da Assembleia Legislativa, que emendou um recesso parlamentar de quase 50 dias, e também da Câmara Municipal aqui de João Pessoa, que da mesma forma vai prolongar esse descanso dos vereadores por quase 50 dias aqui na capital. Aqui em Campina, 10 dias de folga, dá para os vereadores aproveitarem aí a última semana do maior São João do mundo, apesar de que, como eu disse, as atividades parlamentares, obviamente, não impedem ou não impediram dos vereadores estarem no Parque do Povo. E aí, claro, é um direito deles e até bom que eles acompanhem de perto a festa. Mas o recesso aqui em Campina, felizmente, será de apenas 10 dias, começando da segunda-feira da semana que vem até o dia 10 de julho. Pelo menos uma benesse um pouco menor do que essas outras casas legislativas do Estado, que é como a gente citou a semana passada aqui, 50 dias, quase 50 dias de recesso na minha ótica, pelo menos, um completo absurdo. Volto com vocês aí da capital e a gente segue aqui em Campina acompanhando tudo que acontece no interior do Estado. Um abraço. Valeu, Pedro, um abraço para você. Agora são 10 horas e 7 minutos, vou conversar com você, ouvinte, que mandou mensagem lá no nosso WhatsApp, também que mandou mensagem no chat do YouTube. Vários ouvintes participando, um abraço para o Geraldo Veras, que mandou mensagem por aqui. Quem mais está participando? Tem o Gustavo Rocha. Gustavo disse, bom dia, Caio e bancada. Olha como foi o meu São João, botei os gringos para dançar. E aí ele tava aqui, ó, mandou uns vídeos lá em Porto, Portugal. O pessoal todo animado dançando forró. Que bom, massa demais, viu, Gustavo? Feliz em saber que você está levando nossa cultura para fora do país. Odivaldo, bom dia bancada e a todos que fazem a CBN. Irene, bom dia, aqui tudo bem. Aproveitei o feriado descansando, agora vamos trabalhar. Vi que Renan Mesquita aproveitou o São João. E você? Renan tá de férias, né? Aproveitando o São João, tá viajando muito. Eu aproveitei também, eu fui para Campina no fim de semana. E antes de ontem, eu fiquei em casa mesmo descansando, fiz São João com a família. Obrigado, Irene, obrigado, Odivaldo. Um abraço para o Soares também, que mandou um áudio aqui, já comentando o assunto de Guilherme Bahia. Vou guardar então o seu áudio para o momento da coluna de economia, tá? Diego Arley, bom dia, Caio, sempre na escuta. Hoje, último dia das miniférias. Amanhã tô de volta ao Brasil. Abraço. Diego, um abraço para você. Jonas, taxista. Bom dia, Caio. Estou me sentindo envergonhado com a falta de respeito para com a justiça paraibana. As pessoas sabendo que era proibido fogueira e fogos com barulho e a maioria não respeitaram, ou a maioria não respeitou. Onde vamos parar com essa falta de respeito? Obrigado, Jonas, pela participação. Trazendo aí uma reclamação correta, né? As pessoas sabem que é proibido. Mesmo com fiscalização, não teria como abraçar toda a cidade, enfim. Quem mais participando aqui?
O Flávio, bom dia, Caio. No Altiplano também muitos fogos. Obrigado, Flávio, pela participação. Mais ouvintes também mandando mensagens aqui. O Josias falou o seguinte, vamos abrir aqui a mensagem dele. Bom dia, Caio. Se puder, faça uma solicitação sobre a iluminação da Praça Euclides Carneiro em Manaíra. Eu estava passando ontem a pé com as crianças, vindo da praia, e usuários de drogas que estavam lá ficaram com graça quando passamos. Faz uma reclamação aí para que as pessoas responsáveis resolvam quanto antes. Realmente, pelas fotos que ele mandou aqui, você consegue perceber que a praça está bem escura. Praça Euclides Carneiro em Manaíra. Então, atenção, Prefeitura de João Pessoa, para resolver. Prefeitura que é responsável por colocar essa iluminação. Josias, obrigado pela participação. Quem mais chegando aqui? Tem o Francisco Carvalho também reclamando dessas pessoas que gostam de desrespeitar a legislação e soltam bombas e fogos. Tá aí o Francisco fazendo essas reclamações também. O Regis, bom dia, bancada. Bom dia, bancada competente. Meu nome é Regis. E sobre os tiroteios, não é só no São João, é o ano inteiro, com fogos ou bala. Essa lei dos fogos é lei para inglês ver. Obrigado, Regis. Marcos Pereira, bom dia, Caio. Ontem aqui no Cristo, bomba e fogos com força. Lei que não tem como fiscalizar, pois o barulho está em todos os lugares. Acho que foi uma lei feita apenas para eventos públicos, como Ano Novo na praia. Obrigado, tá, Marcos? Quem mais chegando por aqui? Um abraço para o Rei Chacon, que está participando. Para o Matheus Gadelha, que está no bairro dos Ipês, nos ouvindo nesse momento. E disse que lá no bairro dos Ipês também teve muita bomba, inadmissível. Mais ouvintes participando. Aqui o Fábio. Bom dia, Caio. Mais um ônibus da São Jorge está sendo rebocado. Ninguém aguenta mais isso. Linha 120. Todo mundo esperando. Agora só Deus sabe quando o próximo vai chegar. Obrigado, tá, Flávio, pela sua participação. E para todo mundo que está aí esperando o ônibus, vamos ver se as empresas resolvem isso. É um absurdo. A empresa, né, os ônibus da São Jorge têm recebido muitas reclamações mesmo. Mais ouvintes aqui. O Edinaldo, bom dia, Caio. Você ouviu o descaso do São João de João Pessoa? Esse ano não tinha nenhuma decoração, bandeirinha, balão, era só um palco e um monte de ambulante na lagoa. Fumaça de espetinho, o Parque da Lagoa todo maltratado, escuro, cheio de lixo. Porque a Funjop não faz o São João no mesmo espaço do Festival de Quadrilhas? Ambiente todo decorado, coberto para chuva, na praia onde turistas poderiam ir, moradores que têm medo de ir para o centro, na praia vão. João Pessoa só passa vergonha nesse São João na Lagoa, a imprensa nacional nem divulga, estrutura pífia, enfim, ele tá aqui falando também do crime ambiental, porque tem muitas barracas, banheiros químicos que não foram projetados e a água acaba indo para a lagoa. Ele falou um absurdo que tá acabando com o Parque da Lagoa a festa. Eu acho o seguinte, acho importante, sabe, Edinaldo, trazer as festas para o centro da capital, para que o centro também permaneça vivo e com atrações e as pessoas visitem o centro. Mas eu concordo que a estrutura poderia melhorar com você, já que você foi e disse que não estava tão boa, acho que a prefeitura pode tentar melhorar sim para os próximos anos. Obrigado, viu, pela participação. Verônica, Caio, bom dia. Gostaria de fazer um apelo ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Está faltando fitas de glicemia distribuídas pela Secretaria de Saúde nos municípios e nas farmácias dos PSFs. De novo, né? Guilherme já fez inclusive uma reportagem sobre isso. O mal que essa falta de tira nos faz, só quem sabe é quem tem diabetes tipo 1, pois é de suma importância para o controle da glicemia. É vida das pessoas, né? A Verônica aqui fazendo mais um apelo para a prefeitura para que se resolva. Você imagina, acho que faz bem um mês que a gente registrou isso e ainda está faltando. Então a prefeitura tem que tomar uma atitude. Falou-se à época que estava nesse processo de aquisição e ainda não chegou. O que é que pode ser feito emergencialmente para resolver, né? Ângelo Raposo, bom dia, Caio. Me explica, é proibido soltar fogos, mas pode vender? Pode vender fogos, Ângelo, sem estampido, sem barulho. E aí, como essas pessoas conseguiram, é que fica a pergunta, né? Carlisson de Manaíra, ele fala: Caio, a Praça Alcides Carneiro em Manaíra tá muito suja.
Prefeitura fazer essa limpeza. Obrigado, tá, Carlisson? Manda aí sua mensagem, faz como nossos ouvintes. Você pode falar sobre o que você quiser, a gente debate aqui na nossa bancada. 981324088. Tô te esperando, tá? Agora a gente vai seguindo com os nossos assuntos, são 10 horas e 15 minutos. Giro de notícias. A PRF e o SAMU de João Pessoa fazem os primeiros atendimentos aeromédicos aqui na região metropolitana, com transporte rápido de vítimas de acidentes graves para hospitais. O uso de helicópteros tem agilizado esse socorro e aumentado as chances de sobrevivência. Sobre esse assunto, converso agora com o Guilherme Bezerra, que está de volta aqui na bancada. Guilherme, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para os ouvintes da Rádio CBN. Esse é um equipamento novo que outras PRFs pelo Brasil já têm e agora começa a atuar aqui na Paraíba. Esse helicóptero que oferece o atendimento do aeromédico, ele não está com base aqui em João Pessoa, a base dele é em Pernambuco, mas ele está até o final do mês à disposição aqui no estado, aqui na região, e depois que terminar o mês de junho ele volta para Pernambuco, sendo que ele é da Paraíba, então ele fica próximo e pode ser acionado a qualquer momento. Sobre o que é esse atendimento aeromédico, eu conversei com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui na Paraíba, o Pedro Ivo, e ele me explicou um pouco sobre esse novo tipo de atendimento. Nós tivemos aí, desde o início da operação do aeromédico, no dia 21 até o dia de hoje, 5 acionamentos, tanto na Rodovia Federal, mas também em eventos que ocorreram dentro da região metropolitana de João Pessoa, que nosso serviço aeromédico ele foi solicitado e fomos lá prestar o melhor atendimento, e a rapidez que cada caso exigia. Aqui na região metropolitana de João Pessoa, nós temos um acordo de cooperação técnica entre a PRF, o SAMU e a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Isso facilita demais, em virtude das equipes do SAMU já terem uma qualificação. Essa operação mesmo do sábado foi desencadeada por causa de acidentes de trânsito que foram registrados aqui na região metropolitana de João Pessoa, e o que ele me contou foi que não somente em rodovias federais, o helicóptero do Serviço de Atendimento Aeromédico é da PRF, mas eles também têm esse acordo de mesmo quando aconteça alguma coisa em rodovias estaduais, dentro das cidades, ele pode ser solicitado e prestar essa ajuda, e a ideia do serviço é ser um atendimento o mais rápido possível para salvar vidas. Você possibilita um atendimento especializado de forma rápida, um atendimento rápido, uma prestação de serviço eficiente, e para que a vítima do sinistro, ou de uma ocorrência clínica tenha um bom atendimento e seja removido e transportado para a unidade médica hospitalar mais apropriada. Para se ter uma ideia, desses 5 acionamentos que tivemos aqui na região metropolitana, do dia 21 até o dia de hoje, inclusive um foi até um colega policial que se acidentou e nós conseguimos trazê-lo da região de Campina Grande aqui para a região de João Pessoa. O atendimento foi muito rápido, ágil e tecnicamente correto. A gente sempre fala sobre a proximidade entre Campina e João Pessoa, mas quando você está com pressa ali na estrada, essas 2 horas podem demorar muito. E quando se trata de um caso de saúde, uma pessoa que precisa de atendimento com muita rapidez, essa viagem Campina-João Pessoa por helicóptero, por exemplo, é muito mais rápido, e dentro do helicóptero a pessoa já está recebendo atendimento especializado. Isso realmente diminui muito o tipo de risco que a pessoa que sofreu um acidente corre. Mas é claro, a Polícia Rodoviária Federal ela também cuida ali, controla o trânsito das rodovias federais do nosso Brasil, especificamente aqui na Paraíba. A PRF falou que esse equipamento também serve para eles monitorarem o trânsito e ajudarem na fluidez desses veículos. E além dos serviços médicos, que a nossa aeronave está prestando, também ele está nos auxiliando no patrulhamento do trecho, em verificar como está a mobilidade nas rodovias federais nesse momento, de aumento de fluxo. Então ele também tem sido utilizado nesse sentido, nos ajudar em verificar gargalos, em verificar possibilidades de fazer com que essa mobilidade da rodovia federal ela aconteça.
Pois é, a única questão, como eu falei, é que esse equipamento ele está aqui na Paraíba de forma integral até o fim do mês de junho, né, até o dia 30, e depois ele volta e fica na base que é em Pernambuco, que é próximo, mas a gente poderia pensar aí em estrutura e investimentos próximos para trazer esse helicóptero para ficar aqui na Paraíba, na região, mais perto ainda, para quando for solicitado não tenha nem o tempo de vir para cá, já esteja à nossa disposição, né, Caio? Com certeza, isso aí só vai facilitar, a gente fica feliz que esse novo equipamento esteja à nossa disposição. Guilherme, obrigado, tá? Valeu. Agora são 10h20, a partir de hoje, a CBTU retoma a grade completa dos trens após esse feriadão, após operar com horários reduzidos, também por causa de obras de modernização. Os trens estão voltando a circular com maior frequência, oferecendo 32 viagens nos dias úteis e 16 aos sábados. A CBTU promete dar mais conforto, agilidade e segurança para os mais de 3.500 passageiros que utilizam diariamente os trens. Então, sobre esse assunto, nós conversamos com o gerente de operações da CBTU, Otomagno Viegas. Otomagno, muito bom dia para você, seja bem-vindo à CBN. Bom dia, Caio. Nós que agradecemos a oportunidade de esclarecer a retomada dessas viagens que foram suprimidas em função das necessidades de manutenção de nossa via férrea. Quais os horários de início e fim das operações com essa nova grade, Otomagno? Então, Caio, na verdade a recomposição das viagens suprimidas em abril, aproximadamente ali pelo terceiro, quarto mês deste ano, elas foram as de Vale, né? Nós continuamos a iniciar as operações 4h30 da manhã, os trens para Cabedelo, 4h40 para Santa Rita, e encerrando às 19h30, hoje fazendo agora recompondo 32 viagens na nossa grade diária de segunda a sexta e 16 aos sábados. Como é que os passageiros podem acompanhar horários atualizados das viagens, né, com esse aumento também do número de usuários com essa mudança? Isso, as viagens, os horários das viagens podem ser consultados pelas redes sociais da CBTU, né? Também aqui pelo telefone fixo da empresa, temos um atendente que informa os horários mediante as necessidades dos passageiros, através do número 3241-4240, e como eu falei, pelas redes sociais. Só reforçando as viagens que haviam sido deixadas, né, de ser feito para que a gente aumentasse o tempo de espera, o que ocasionou, na verdade, o aumento do tempo de espera dos passageiros, elas foram dos horários de Vale, né? Elas foram pensadas de modo a que os passageiros não sofressem muito impacto diante dessa necessidade de ter um tempo maior para que as manutenções ao longo da via férrea, são 30 quilômetros desde Santa Rita até Cabedelo, isso fazendo aqui Bahia e João Pessoa, né? Terminando na estação em Cabedelo, elas pudessem ser acomodadas dentro dos horários da manutenção solicitados pela área de engenharia e também pela coordenação de manutenção. Há uma expectativa de aumento no número de usuários, né, com essa mudança? Então, nós tensionamos com isso recuperar aqueles passageiros daquelas viagens que foram suprimidas, né, ao longo desses 2 meses, quase 3 meses, em que deixamos de fazer essas viagens. Para abrir essa janela, reforço, era indispensável que nós tivéssemos um maior tempo entre as viagens de trem para que as equipes de manutenção pudessem dar a adequada reconformação na via férrea para que a gente possa cada vez mais oferecer viagens seguras para os nossos passageiros. Nós temos inclusive a participação de um ouvinte aqui, o Edinaldo, falando que, parabenizando a CBTU, diz que andou de VLT e que melhorou muito, segurança dentro, limpeza, novas estações. Só falou aqui que estava com um aviso sonoro com defeito. Aí, já passando essa informação para você, então, Otomagno. Otomagno, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Nós que agradecemos o contato e também agradecemos ao passageiro, usuário do nosso sistema. Nós vamos atuar nessa informação que ele nos passa. Perfeito, obrigado, muito obrigado. Bom dia. O Edinaldo, inclusive, fala aqui que os trilhos também estão sem manutenção, né? Fazendo muito barulho ali nas rodas. Claro, isso aí é um investimento bem maior, mas é preciso ser feito também. Mas ele disse que o ar-condicionado estava funcionando bem, muito limpo e seguro dentro dos ônibus e das estações. Obrigado, Edinaldo, pela participação. Agora são 10h24. A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi ampliada, vai até o dia 31 de julho, para aumentar a cobertura vacinal entre os grupos prioritários.
Essa prorrogação do prazo foi estabelecida pelo Ministério da Saúde e quer alcançar 90% de vacinação de pessoas que integram a população-alvo prioritária. No Brasil, apenas 38% do público-alvo se vacinou contra a gripe. Na Paraíba, esse número representa 40% e em João Pessoa, pasmem, 19% do público-alvo apenas se vacinou. Se você tem acima de 60 anos, tem alguma comorbidade, vai se vacinar, vacina de graça para te proteger contra a gripe. De janeiro a junho deste ano, foram registradas nas unidades 16 mil, na verdade, casos para síndromes gripais. Desses, 206 foram graves e 99 pessoas seguem em investigação. No mesmo período, foram registradas 52 mortes por síndromes gripais. As vacinas estão disponíveis de graça nos postos de saúde. E a vacina contra a gripe, é importante falar, está aberta para o público em geral, tá? Eu chamo a atenção para quem é público-alvo por causa do risco muito maior. Agora são 10h25. O PROCON aqui de João Pessoa está alertando o consumidor sobre o direito à suspensão temporária de contratos em telefonia, TV e internet. Então, sobre isso, conversamos com o secretário do PROCON da capital, Júnior Pires. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição. Secretário, quais são as regras para pedir a suspensão temporária de serviços como telefonia, TV e internet? Quem é que pode e quais são as regras? Bom, qualquer consumidor pode solicitar essa suspensão, né? Esse direito está garantido em 3 resoluções da Anatel. Cada resolução dessa trata de um serviço específico, né? Nós temos a TV por assinatura, nós temos a internet e também a telefonia fixa. Qualquer um desses serviços, o consumidor ele pode, uma vez ao ano, ou seja, a cada 12 meses, ele renova esse direito de solicitar uma vez ao ano essa suspensão num prazo mínimo de 30 dias em até 120 dias. Por exemplo, o consumidor que vai fazer uma viagem de férias, por exemplo, vai passar 30 dias fora do seu domicílio. Ele pode ali solicitar essa suspensão do serviço para evitar ali qualquer tipo de cobrança e que ele não esteja usufruindo do serviço, utilizando desse serviço. Então é um direito que assiste ao consumidor e ele pode solicitar lá a qualquer tempo. As regras são as mesmas para esses diferentes tipos de empresa? Exatamente, são as mesmas regras, né? Embora sejam 3 resoluções diferentes, mas essa individualização é só com relação ao tipo de serviço. As diretrizes são as mesmas, ou seja, a cada 12 meses o consumidor tem esse direito renovado a efetuá-lo uma vez ao ano e num prazo aí de no mínimo 30 dias até 120 dias. Essas são as regras. Se a empresa não atender, existe alguma punição, secretário? Sim, existe sim. Caso a empresa não atenda essa solicitação do consumidor, ela vai estar infringindo aí um regramento consumerista, um regramento relacionado ao direito do consumidor. Então, o consumidor pode procurar o PROCON Municipal de uma pessoa, fazer a sua denúncia, a sua reclamação, e o PROCON vai atuar no caso, auxiliar o consumidor nesse sentido, e se a empresa for flagrada em conduta vedada, em não assistindo o direito ao consumidor, ela sem dúvida será punida conforme determina a legislação. A empresa pode cobrar alguma taxa para suspender esse serviço? Não, esse serviço é totalmente gratuito. A legislação confere esse direito ao consumidor, então não poderá jamais ser cobrado nenhuma taxa para que o consumidor exerça esse direito. E o consumidor precisa pedir quanto tempo antes essa suspensão, secretário? Olha, essa suspensão ela precisa ser efetuada em até 24 horas antes a sua viagem, o seu período ali que ele vai se ausentar do seu domicílio. Então, até 24 horas antes, o consumidor pode solicitar essa suspensão e a operadora ela vai ter ali o dever de atender a solicitação do consumidor. Secretário do PROCON da capital, Júnior Pires, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, bom trabalho.
Bom dia a todos os consumidores. Eu agradeço a oportunidade de estar sempre aqui prestando contas e tirando as dúvidas do consumidor de uma pessoa. Um abraço, bom dia. Agora são 10 horas e 29 minutos. Atualização do trânsito, o pessoal que está voltando agora de Campina Grande, interior do estado, para João Pessoa, vai encontrar trânsito fluindo muito bem, muito tranquilo, na BR-230, em toda a sua extensão até Cabedelo. Nós temos pontos de congestionamento nesse momento aqui na região metropolitana da capital, trânsito fluindo bem, inclusive no retão de Manaíra e outros trechos que costumam ficar com fluxo mais intenso durante a manhã. Temos apenas um pequeno trecho aqui, a Maciel Pinheiro, a partir da Barão do Triunfo até a Praça Antenor Navarro, trânsito intenso e lento nessa manhã ali no centro da nossa capital. Também pequeno trecho de lentidão na Visconde de Pelotas. Você que está vindo ali do ponto de 100 réis, Praça 1817, em direção à Praça do Bispo. Trânsito um pouco intenso nesse momento, passando ali por cima da Miguel Couto, do viaduto da Miguel Couto. Agora são 10 horas e 31 minutos. Daqui a pouco a gente tem entrevista aqui no estúdio. Vamos falar para você qual a melhor opção: prótese dentária, lente de contato, resina. Vamos tirar essas dúvidas com um especialista aqui na nossa bancada. É só mandar sua pergunta no 981324088 que eu volto já. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de junho de 2025. O presidente Lula participa de uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, órgão que assessora o governo na definição de políticas do setor. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende elevar o percentual de mistura do etanol na gasolina de 27% para 30%. Para o biodiesel, a proposta é subir a mistura de 14% para 15%. As medidas têm como objetivo auxiliar o país a enfrentar possíveis altas no preço do petróleo em razão do conflito militar entre Irã e Israel. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os inquéritos sobre os descontos indevidos de beneficiários do INSS sejam enviados à corte. A decisão foi tomada depois de a Polícia Federal informar que o deputado federal Fausto Pinato e o ex-ministro Onyx Lorenzoni foram mencionados nas apurações. Os dois têm foro por prerrogativa de função, o que leva o caso ao Supremo. O Fluminense enfrenta o Mamelodi Sundowns da África do Sul às 16h pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. No mesmo horário, o Borussia Dortmund da Alemanha encara o Ulsan da Coreia do Sul. O tricolor lidera o grupo F com 4 pontos. Às 10h, o Urawa Reds do Japão joga contra o Monterrey do México, enquanto a Inter de Milão pega o River Plate. Os argentinos lideram o grupo E com 4 pontos, seguidos pelos italianos, que têm a mesma pontuação, mas com o saldo de gols pior. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,50% aos 136.482 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,20%, cotado a R$ 5,52. O euro vale R$ 6,40, leve alta de 0,01%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. Oferecimento HNSN Redditor. Precisão no cuidar.
O coração não aceita incertezas. Ele exige precisão. Por isso, na cardiologia do Hospital Nossa Senhora das Neves, Rede D'Or, cada diagnóstico, cada exame, cada batimento é acompanhado pelos olhos e mãos dos melhores cardiologistas. Com tecnologia de ponta, equipe renomada de excelência, cuidamos do que é vital para você, com precisão no cuidar. HNSN Rede D'Or. Cuidar é nossa especialidade. CBN João Pessoa. Oferecimento HNSN Rede D'Or. Precisão no cuidar. Notícias por inteiro no meio do dia. CBN Brasil. Apresentação de Carlos Alberto Sardenberg. Esta última meia hora do CBN João Pessoa teve o oferecimento de HNSN Rede D'Or. Precisão no cuidar. CBN João Pessoa. São 10 horas e 35 minutos, de volta para trazer informação que acaba de chegar aqui na bancada, que envolve política. João Paulo Medeiros, que está nessa apuração. Oi, João. Isso, Caio. A gente trouxe aqui semanas atrás as alegações finais do Ministério Público Eleitoral que pediam a cassação do prefeito de Cabedelo, André Coutinho, e da vice dele, a Camila Holanda, do PP, e também do vereador Márcio Alexandre, do União Brasil. Não sei se você se recorda, mas trouxemos aqui esse tema semanas atrás, com o Ministério Público reiterando na AIGE, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral, esse pedido ao Poder Judiciário Eleitoral aqui do Estado. E hoje a 57ª Zona Eleitoral de Cabedelo publicou a sentença de primeiro grau cassando os mandatos do prefeito André Coutinho e da vice Camila Holanda e do vereador Márcio Alexandre, e ainda decretando a inelegibilidade por 8 anos do ex-prefeito Vitor Hugo, que era também acionado naquela ação. O Ministério Público Eleitoral pediu que ele não tivesse a inelegibilidade declarada, mas na decisão de primeiro grau a juíza acabou determinando também a inelegibilidade do ex-prefeito Vitor Hugo, a juíza Tana Michele Carneiro Rodrigues, da 57ª Zona Eleitoral. E aí essa investigação, essa AIGE, ela surgiu a partir daquelas apurações feitas pela Polícia Federal e pelo GAECO na Operação Empassan, que investigou um suposto aliciamento violento de eleitores em Cabedelo durante as eleições do ano passado. E é uma decisão, evidentemente, que ainda cabe recurso. Cabendo recurso na Justiça Eleitoral, você tem a suspensão dos efeitos da decisão, e aí caberá ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba, analisar esse recurso de Vitor Hugo e dos demais envolvidos. E aí, enquanto esse recurso não é julgado, enquanto o processo não transita em julgado, eles permanecem nos cargos, tanto André Coutinho como Camila Holanda e também o vereador Márcio Alexandre, do União Brasil. Nós não conseguimos ainda contato com essas pessoas que foram aí condenadas à cassação nessa ação de investigação judicial eleitoral lá em Cabedelo. Tentaremos ainda essas respostas até o fim do programa. Perfeito, João. Muito obrigado pela sua participação. Agora são 10 horas e 38 minutos. Lembrando que vamos atualizando você da política durante toda a manhã. É só ficar por aqui que trazemos em tempo real para você. Mas vamos mudar de assunto, porque de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar, todos os anos, aproximadamente 2 milhões de próteses dentárias são disponibilizadas para pacientes que buscam a reabilitação oral. Isso representa o triplo do número de implantes, que não ultrapassam 800 mil em nosso país. Então hoje a gente vai entender a diferença entre prótese bucal, implante, lente de contato, resina. Tem muita gente que fica aí sem saber qual seria a melhor opção. Então, quais casos cada uma dessas opções é indicada? Então recebo no nosso estúdio a dentista especialista em estomatologia, Gilca Sampaio. Doutora Gilca, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada, Caio, por mais um convite. Feliz de estar aqui novamente. Vamos explicar o que seria cada uma dessas opções e para quem elas são indicadas. Por exemplo, tem pessoas que usam prótese dentária e tem pessoas que fazem implante. Tem diferença na indicação? Sim, uma grande diferença. E esse dado que você apresentou é um dado preocupante, na verdade, porque já se sabe, né, que os implantes dentários, eles são
aqueles que dão uma estabilidade, durabilidade e muito mais conforto do que a prótese removível. Então, quando a gente tem um dado que é mais utilizado uma prótese removível do que o implante, a gente já fica preocupado. Por quê? Porque o implante ele faz com que a pessoa ela fique a prótese fixas, a prótese é fixa, ela tem mais durabilidade, ela tem mais conforto. A prótese, para quem tem ausência de dentes, ela é indicada, na verdade, se coloca as próteses fixas, porque ela vai, com o tempo, o osso, quando a gente perde os dentes, o osso vai sendo reabsorvido. No momento que a gente coloca os implantes, essa reabsorção, ela não acontece. Então, é uma preservação óssea também. Outro dado importante é a gente pensar na quantidade de pessoas que fazem uso de prótese removível e que muitas vezes elas têm vergonha, são mulheres que não removem as próteses à noite porque têm vergonha do seu companheiro. E quantos problemas emocionais isso causa, sabe? Então, os relatos que a gente escuta lá na clínica, pessoas que são casadas há, sei lá, 17 anos, como a gente escuta, e que o marido não sabe, que não tem dentes. Então, isso vai num distanciamento também, porque a gente fala da intimidade, né? Então, esse é um dado também que a gente tem que levar, o dado da questão psicológica em relação à falta de autoestima e o distanciamento, né, entre as pessoas. Outra coisa importante também, quando a gente fala da indicação correta, é o diagnóstico correto. Tudo começa por um diagnóstico correto, porque os implantes eles são indicados para quem tem ausência de dentes. As facetas para aquelas pessoas que têm dentes, mas que são incomodadas com forma, tamanho, coloração. E aí a gente tem a indicação da estética das facetas, né? Então, cada um com sua indicação correta, um diagnóstico correto, uma odontologia onde se faz os exames, onde tem uma visão 360 graus, que você faz uma análise realmente, um planejamento e um tratamento correto. A prótese, ela pode trazer alguma complicação para a gengiva, para a saúde bucal, se ela não for bem cuidada, se ela não for retirada à noite, ou se não tiver uma limpeza correta? Sim, a prótese removível, várias. Então, como eu falei das pessoas que não removem a prótese por vergonha, então, dormem com a prótese, podem ter o quê? Um acúmulo de fungos, bactérias, ter lesões na área de prótese. Essa prótese removível, os grampos, elas também podem causar o quê? Desgaste nos dentes vizinhos, uma reabsorção óssea maior por não distribuir as forças corretamente. Então, tem uma série de coisas que essa prótese removível, ela pode causar e de forma silenciosa. Então, as pessoas às vezes nem sabem porque não fazem esse acompanhamento e também não querem falar desse incômodo, na verdade. Por que as próteses são mais utilizadas? A gente tem um dado aí gigantesco. É porque ela é mais barata, é mais difícil ter acesso ao implante? Eu acredito que tem um contexto geral. Falta de informação, questão do custo também, que por ser um pouco mais elevado, mas a gente também pensa em durabilidade, se ela dura mais, esse custo também não... Quando a gente compara, não é tão significante, mas eu acho que muito mais também do medo. Quando a gente não tem não tem informação a respeito, as pessoas têm medo, então elas vão buscar informação na internet ou de pessoas que tiveram insucesso, não procuram um local que tem experiência, que trabalha com qualidade, e aí... as pessoas, elas têm até condição, não é a questão condição financeira muitas vezes, é o medo que paralisa. Então, quando elas se disponibilizam a conhecer mais, a entender, a ir para um local realmente que faça o planejamento correto, isso vai diluindo, sabe? Isso eu acho que é muito ligado à falta de informação do nosso país. Com relação à parte mais estética, existe a resina,
A senhora falou sobre a questão estética. Facetas. As facetas também tem as lentes de contato, seria a mesma coisa? As facetas, lentes de contato? Isso. A faceta, ela pode ser de cerâmica ou ela pode ser em resina. Então, são dois materiais, vamos dizer assim, a faceta em resina, elas pigmentam com os alimentos, então ela tem uma durabilidade menor do que a de cerâmica. Mas isso também vai muito do diagnóstico. Precisa se examinar, verificar qual é a indicação, né, desse paciente, porque não hoje se fala muito da estética, hoje se quer falar muito, vamos dizer, da transformação imediata. Mas eu digo que tudo vem de um planejamento correto, de um diagnóstico correto, de uma indicação correta e feito com responsabilidade. As pessoas estão prejudicando os dentes naturais para fazer alguns procedimentos sem necessidade? E a gente vê isso, pessoas muito jovens e às vezes assim procuram aquela coisa mais barata, mais em conta, e a gente vê colocar uma faceta em cima de um dente que está com uma cárie. Sabe? Então, no final, você perde a estrutura do dente, prefere fazer uma faceta e o dentista, vamos dizer assim, o profissional, ele não removeu o principal, que é a cárie do dente. Então, a gente tem que pensar muito que a estética ela vem sempre como um complemento de restabelecer uma função correta. Com relação à frequência que se deve ir a um dentista, permanece a mesma? É uma vez por ano, 2 vezes por ano? O pessoal precisa relembrar que esse é um cuidado necessário? Sem dúvida. Do mesmo jeito que eu digo que o carro precisa de uma manutenção, nós precisamos fazer a manutenção, né, de toda dos nossos dentes e uma avaliação como um todo da boca. De 6 em 6 meses, uma avaliação correta, fazer uma profilaxia, fazer uns exames adequados para ver se o acompanhamento ele está em dia. Isso é o que todos nós devemos fazer. Um acompanhamento para que a gente faça o quê? A prevenção. A prevenção é sempre o melhor. Quero agradecer a doutora Gilka Sampaio pela participação aqui na CBN mais uma vez, tirar nossas dúvidas. Tem aqui um ouvinte participando, vou aproveitar então já fazer a pergunta dela. Pois não. A Irene pergunta quantos dias para a recuperação do implante? Isso de caso a caso. A osteointegração, na verdade, do implante, ela vem entre em média, 60 dias. Mas isso a gente precisa avaliar no sentido. Hoje tem os guias cirúrgicos, que os implantes eles se osteointegram e é colocado provisório muitas vezes. Então o paciente fica bem. Então é tranquilo e como eu disse, a adaptação vai correto. Conseguir se alimentar, vai ter ali toda essa adaptação. Sim. Acho que é isso que o pessoal se preocupa mais, né? Eu vou lhe dizer, quando a gente fala em osteointegração. Agora, a recuperação do implante, em 2 dias você está totalmente bem. Está podendo trabalhar, está podendo fazer tudo isso. Tudo. Perfeito, então. Doutora Gilka, muito obrigado mais uma vez pela participação. Irene, também muito obrigado por fazer sua pergunta, tá? Agora são 10h47, a gente faz uma pausa rapidinha e volta já para conversar com você. CBN João Pessoa. São João da Nato Dion é com a BrisaNet, a internet líder em satisfação do Nordeste. E para começar, tem oferta que vai dar o que falar. 600 mega para todo mundo na sua casa se conectar e ainda tem 3 meses grátis de Brisa Music com mais de 130 milhões de músicas para você escutar. E o preço é pra virar freguês, só R$ 89,99 por mês. Vem pro São João da Nato Dion, vem pra BrisaNet. Junho chegou com todos os santos, cantos, cheiros e cores. E o jornalismo da Rede Paraíba preparou a melhor cobertura da festa. Um mês inteiro direto dos cenários juninos do estado. Nossas equipes passeiam pelas tradições e manifestações culturais, celebrando junto com você. Na TV Cabo Branco, nos portais G1 Paraíba e Jornal da Paraíba, reportagens especiais, curiosidades e a programação diária dos festejos. Fique ligado nas nossas redes sociais com bastidores e conteúdos exclusivos. No Qual Boa, o guia completo do nosso São João
E aqui na Rádio CBN, a repercussão dos principais assuntos das festas, com informações de serviço e programação dos arraiás. É o jornalismo da Rede Paraíba, no ritmo da sanfona, do triângulo e da zabumba, de mãos dadas com você. CBN João Pessoa. 10h49. Momento do esporte. Bom dia, Iaco Lopes. Oi, Caio, bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da CBN e também a nosso querido Flavinho. E aí, curtiu São João? Com Viajou, certeza. Dançou um forrozinho em Campina? Deu um pulinho em Campina Grande, mas a maior parte do São João foi em João Pessoa, em casa. O bom do São João é isso, né? Você pode ficar em casa com a família, descansada. Deu pra curtir. Iaco, vamos falar de esporte porque, pelo que eu soube, Arthur Cabral e Luiz Henrique não engrenaram, né, na Copa do Mundo de Clubes. Pois é, Caio, a gente tem falado, né, esse mês quase todo sobre a Copa do Mundo de Clubes, só reiterando, né, a CBN está transmitindo os jogos, e a gente já comentou aqui também que esses dois paraibanos têm jogado na competição, então já é algo de destaque para os nossos atletas. O Arthur Cabral, atacante, joga no Botafogo hoje, natural de Campina Grande, defende o Botafogo do Rio de Janeiro. Eu lembro até que eu falei aqui quando ele estreou contra o Seattle Sounders, na estreia do Glorioso. O Arthur entrou no segundo tempo, estreou, mas depois não jogou mais. Até os torcedores têm se perguntado sobre a questão física dele. Isso é até um destaque no Jornal da Paraíba, uma análise sobre isso. E o outro paraibano que também está na competição é o Luiz Henrique, da Inter de Milão. Ele é jogador que é de João Pessoa, foi uma contratação bem cara da Inter de Milão e por enquanto o Luiz Henrique não tem conseguido tanto destaque, mas os dois times, o Botafogo já avançou de fase, a Inter deve avançar hoje, deve confirmar hoje essa classificação, a gente torce que eles tenham mais espaço e consigam de fato engrenar, né, nessas equipes. Com certeza, a gente está aí na torcida, vamos falar então do Souza agora, vir para o Souza, porque o Souza confirmou saída de 2 jogadores, isso. É isso? Na reta final aí da Série D. Pois é, a gente também tem falado que os times paraibanos não estão bem, né, Caio? Estão piores ainda. E o Souza hoje é o lanterna do grupo 3 da Série D. Dentro dessa crise do Dino, a diretoria confirmou 2 saídas. O Joelson, que é um atacante, centroavante, chegou para tentar resolver esse problema no ataque, junto do Diego Ceará, que é um dos destaques do time, só que o Joelson veio do futebol amazonense e não conseguiu se adaptar, está de saída do clube. E o outro, um jogador que é um pouco mais conhecido do público paraibano, que é o Anderson. Ele é um meia atacante, um meia que se destacou ano passado pelo Pombal, fez um bom campeonato paraibano, ganhou chances no 13, mas sofre tanto com problemas físicos quanto com queda de rendimento mesmo em campo, não conseguiu se adaptar tão bem. Foi uma aposta boa do Souza, assim, acho que deu para analisar na época da contratação, que era uma boa aposta, o Anderson, mas infelizmente não deu certo para o Souza, assim. O Souza está numa situação muito difícil agora, com chances bem pequenas de classificação. Perfeito, Iaco, muito obrigado, tá? Até Valeu, mais. Caio. Valeu. Agora são 10h52. Denise Delmiro, bom dia para você, apresentadora do JPB1, já trazendo notícia para o ouvinte da CBN. Bom dia, Caio Ismael, bom dia, ouvintes da CBN. Caio, como foi seu São João, tudo certo? Foi ótimo, eu fui no fim de semana só para Campina. Sim. Fui lá no Parque do Povo, Muito curti ao Seu Valença. Ótimo. E depois descansei, Denise. Até porque eu trabalhei segunda e fiz, não, vou descansar. E fiz um São João com a família aqui em João Pessoa mesmo e tô de volta. E você? Eu também. Eu curti ao Seu Valença também. Foi. Estava em alguma parte daquele Parque do Povo. E descansei um pouco também. Trabalhei sábado no JPB1 de São João. Sábado que vem tem mais, é o último, inclusive, né? Deixa esse aqui, já esse aviso, recado, eu aviso. E fui para São Miguel de Itaipu, para um sítio maravilhoso lá, descansei. Também teve forró, assim, quadrilha, pamonha, do jeito que eu gosto. Gente, seguinte, hoje o JPB1, claro que vai trazer esse destaque do prefeito e vice-vereador de Cabedelo com mandatos cassados, né? João Paulo Medeiros, que está aqui na CBN sempre com vocês, estará comigo ao vivo no estúdio do JPB1, trazendo todos os detalhes, né? Como é que fica o futuro de Cabedelo, a gente vai debater sobre isso. Falando em luta, minha gente, política, né, nessa situação política, a gente vai falar do calendário JPB. Aí você diz, o que é que tem a ver? É um projeto que já existe há tantos anos aqui na Rede Paraíba de Comunicação, mas que luta sempre ao lado da comunidade. Hoje a gente vai entregar um caso que a gente vem seguindo há 8 anos, que é o ginásio Marcos Moura em Santa Rita. Para você ter noção, Caio, foram
3 repórteres que passaram pela situação desse ginásio. Karine Tenório, depois veio Danilo Alves, depois veio Everton Corrêa e aí ele fez a entrega. Dinheiro foi investido, o teto foi feito errado, tira, coloca outro, dinheiro à toa que foi gasto e aí finalmente agora entregaram um ginásio para a comunidade. Você precisa ver na reportagem que a gente vai trazer hoje a felicidade do povo em receber um ginásio. Agora demorou 8 anos para ser entregue. É uma luta muito grande. Então, assim, para você ver como o calendário JPB não desiste de você. Até apresentadores mudaram, não era Danilo, agora sou eu. E aí o tempo vai passando, mas o projeto fica. Né? A luta pelas pessoas fica e só saiu graças a essa comunidade de Marcos Moura que lutou até o fim, viu, cara? E é justamente esse ponto, Denise, que a gente reclama tanto, né? Porque se investe muito em festa de São João em Santa Rita, por exemplo. Sim. Foram 14 milhões, se não me engano, ano passado, né? E ninguém tá falando que festa é ruim, porque a gente tem visto que tá movimentando muito a economia de Santa Rita, movimento estadia, gastos que acontecem por lá, os comerciantes, ambulantes. Mas já existem outros modelos, como Campina Grande. Então, Santa Rita precisa entender, os gestores de Santa Rita e a população de Santa Rita precisam entender que o dinheiro público precisa ser investido no essencial. As pessoas precisam de um saneamento, as pessoas precisam de um ginásio, porque é esporte, porque é lazer. Tem que entregar isso, tem que ter uma praça legal, tem que ter estrutura para os carros passarem. Nem só de festa tem que ter esgoto, vive, né? E aí é revoltante mesmo ver que se demorou tanto para fazer algo muito simples, que é um ginásio. 8 anos. E usou o dinheiro de forma errada muitas vezes. Vamos mostrar. E foi resolvido e vai ter festa hoje sim no JPB1, além das festas juninas pelo estado, né? Campina Grande aí segue até julho. A gente vai mostrar como é que foi a noite de São João hoje e mostrar ontem e mostrar que hoje tem Manu Walter no Parque do Povo. Ainda continua a festa por lá no PP. O povo de Campina Grande tem que ter energia. E tem muito mais. Eu espero todo mundo às 11h45 no JPB1. Perfeito, Denise. Bom programa, tá? Valeu. Pra você. Até mais. Manu Walter que não estava nem previsto, né? Hoje era um dia que não tinha programação prevista, lá no início, na primeira programação divulgada por Campina Grande, mas que agora sim eles fizeram essa adaptação, colocaram um dia, além de Manu Walter, lá em Campina vai ter Lipe Lucena, Wallace Arraes e Osmídio Neto. Vão subir lá no palco principal do Parque do Povo. E sobre Santa Rita, que bom, né? Que o JPB, o calendário, está sempre do lado da comunidade, porque são muitos anos, né? 8 anos sem desistir. Que bom que esse carimbo do concluído, do entregue, vai ser colocado hoje no calendário. Vamos ler um pouquinho a participação dos nossos ouvintes. São 10h56. Alguns ouvintes participando lá no chat do YouTube. Tem o nosso querido Antônio Vasconcelos desejando bom dia, dizendo que está nos ouvindo e vendo lá nos Bancários. Um abraço para você que está no bairro dos Bancários, zona sul da capital, nos ouvindo nesse momento. Josiélio também, bom dia, Caio, ótimo trabalho, estou aqui em Mangabeira 8, ligado. Um abraço para todos os ouvintes de Mangabeira 8 também. A Eliana, participando, falou o seguinte: estive na Lagoa, Caio, e que tristeza. A noite que poderia ser uma bela festa junina, só que não. Às escuras, sem decoração e tocando música de paredão. Que horror, local insalubre e feio. O que salvou um pouco foram as apresentações, mas sem o nosso forró tradicional. Querem acabar com nossa cultura, que tristeza, para variar, transferindo tudo para a praia. Centro histórico muito abandonado, com propagandas enganosas. Eliana, obrigado, tá, pela sua participação. Um abraço também para o Josias, que disse: bom dia, Caio. Depois manda um abraço para minha avó, Tica. Ela é flamenguista. Ela tá muito preocupada com o jogo contra o Bayern pelo Mundial de Clubes. Kelly e João também estão na escuta. Um forte abraço. Então, ó, um abraço pra vovó Tica. A gente tá aqui na torcida pro Flamengo, viu? Vai dar certo. E olha que eu nem sou flamenguista. Flávio tá dizendo que não tá torcendo não, né, Flávio? Você é vascaíno, né, Flávio? É vascaíno, então tá tudo certo. Vascaíno pode. Tá torcendo pro Bayern. Mas, ó, eu tô aí na torcida, vó, que dê tudo certo pra você, tá? E um abraço também pra Kelly e pra o João. Obrigado, Josias. Um abraço também para o Ângelo Raposo, passando aqui desejando, deixando algumas sugestões de reportagem. Deixa eu dar só um golinho d'água aqui.
Flavinho, porque tô engasgando. Só um segundo, tá, gente? Agora sim, vamos lá. Chega a voz, voltou melhor, tá vendo? Vamos seguir falando com você, ouvinte, que tá mandando mensagem. Tem a Atanísia chegando por aqui. Bom dia, Caio, bancada e ouvintes. Voltando à rotina, um abraço a todos. Atanísia, um abraço. Voltando à rotina e voltando a gente ficar junto por aqui, viu? Muito obrigado. Irineide também. Bom dia, Caio, bancada da CBN também. Muito obrigado, Irineide. Um abraço. Tem aqui um ouvinte nosso, o Jonas, falando: Caio, eu queria saber se a empresa pode aumentar o plano sem comunicar ao consumidor. Eu fiz um plano há 1 ano, comecei pagando R$ 98,00 e depois que passou o contrato, eles aumentaram para 120. Agora estão oferecendo o mesmo plano por 89. Tem que ver exatamente. Vamos entrar em contato com o Procon para ver o que é que pode ser feito, tá? Acredito que o plano garanta por 1 ano esse valor, mas deve ser negociável. Se estão oferecendo o mesmo plano por 89, acredito que você ligando você consiga negociar com eles, mas vamos perguntar para o Procon sim, tá? São 11 horas em ponto, tem mais ouvintes aqui chegando, a gente vai conversar com todos vocês, ler todas as mensagens, ouvir os áudios e a gente comenta já, logo após o Repórter CBN. Então, se você ainda não mandou mensagem, aproveita, tá? 981324088, 981324088. Também vai lá no nosso canal do YouTube, tem transmissão por lá, CBN Paraíba. Só procura lá, você nos acompanha em vídeo, vê nossos entrevistados, nossos colunistas, e a gente vai seguindo assim durante toda essa manhã, que tem muita informação para você. Já digo que vai ter daqui a pouco informação sobre jovens que estão com rejeição à CLT, não querem carteira assinada. Então, a geração que não quer isso. Por que será que isso está acontecendo? Vamos trazer esse assunto para você daqui a pouco, logo após o Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de junho de 2025. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender o decreto do imposto sobre operações financeiras publicado pelo governo após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pautar a votação do IOF. Nas redes sociais, Haddad disse que a proposta combate a evasão de impostos dos mais ricos para equilibrar as contas públicas e garantir os direitos sociais dos trabalhadores. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também defendeu a manutenção do decreto e alertou que a derrubada da medida vai exigir bloqueio no orçamento, incluindo as emendas parlamentares. O número de trabalhadores na indústria brasileira subiu para 8.526.000 em 2023. Foi a 4ª alta consecutiva do indicador. Contudo, a quantidade é 3,1% inferior ao de 2014, quando o setor registrou 8.800.000 funcionários. Ao todo, a mão de obra industrial recebeu 446 bilhões de reais em salários. Os dados são do IBGE. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre 5 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em golpes contra idosos beneficiários do INSS. O grupo oferecia cestas básicas às vítimas com o pretexto de ser um auxílio social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Eles tiravam fotos dos idosos e, com os dados pessoais, abriam contas bancárias e contratavam empréstimos consignados. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, é uma ameaça tanto a curto como a longo prazo. O líder russo é uma das principais vozes contrárias à organização e afirma que um dos motivos do conflito com a Ucrânia é o fato do país querer entrar no grupo.
A OTAN se reuniu nesta quarta-feira nos Países Baixos para discutir gastos militares. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. São João da Nato Dion é com a BrisaNet, a internet líder em satisfação do Nordeste. E para começar, tem oferta que vai dar o que falar. 600 mega para todo mundo na sua casa se conectar. E ainda tem 3 meses grátis de Brisa Music, com mais de 130 milhões de músicas para você escutar. E o preço é pra virar freguês, só R$ 89,99 por mês. Vem pro São João da Nato Dion, vem pra BrisaNet. CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. CBN João Pessoa na área, terceira hora da nossa programação local, começando agora aqui na 101.7 FM. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você nos acompanha tanto pelas ondas do rádio, no seu carro, em casa, aonde você estiver, mas tem como nos acompanhar também no seu celular, no computador, no trabalho. É só procurar a CBN Paraíba no seu aplicativo de rádio, Rádiosnet. Você também pode baixar o aplicativo da CBN e colocar o CBN João Pessoa pelo site cbnparaíba.com.br ou pelo YouTube, que tem transmissão em vídeo também por lá. Então, são muitas formas de nos acompanhar, de você sugerir reportagens, participar também. Faça como os nossos ouvintes, manda aí mensagem no 981324088. A gente tem algumas participações por aqui, e aí a gente vai lendo essas participações e conversando com você. Primeiro, eu queria aqui ler o Eduardo Oliveira, que fala que aqui participando, desejando bom dia pra gente. Tem também o Diogo. O Diogo falou o seguinte: grande Caio, bom dia. Diogo, inclusive, acho que eu encontrei com ele no médico. A gente tava ali numa consulta, ele falou: você é Caio? Ele só conhecia a sua voz, fui até procurar para ver se era você mesmo, né? Diogo, um abraço para você. E aí ele fala: Caio, a cidade estava excelente, com poucos carros e pouca gente, queria que fosse sempre assim. Realmente eu estava chegando cedo em todo lugar, viu? Diogo, muito obrigado e um abração para você. Tem o Alessandro Garrido aqui, falando: bom dia, Caio, boa segunda, e uma carinha assim de cansado de segunda-feira, faz parte, viu? É uma quarta com cara de segunda mesmo, mas a gente vai levando. Amanhã, que deveria ser terça, já é quinta. Vê que coisa boa. Vamos lá, obrigado, Alessandro, pela participação. Um abraço para você. Um abraço para o Flávio Saraiva também participando com a gente. O Vando também chegando por aqui. Quem mais? A gente tem aqui uma participação de um ouvinte que mandou um áudio pra gente. Mandou um áudio e uma foto. E aí, você tá vendo aí, Flavinho, tem uma foto e logo abaixo o áudio. Então vamos colocar primeiro esse áudio, tá? E a gente já coloca essa foto, que é o áudio de 11 segundos. Vamos ouvir. Bom dia, Caio. Meu nome é Beatriz. Eu sou Joana e tô na escuta. 4 anos. Eita, coisa linda. Essa é a Beatriz, gente. Vou botar a foto dela pra você. Beatriz, de 4 anos, que tá na escuta. Ela que é filha do Hernande. Não é isso? Beatriz, muito obrigado pela sua participação, pela audiência. Um beijo aqui do tio Caio, viu? Fico feliz que você tá acompanhando junto com seu papai, o Hernande José. Hernande, um abraço pra você também. Muito obrigado, tá? Linda sua filha aí com a roupinha de São João. Massa demais. Obrigado, viu? Quem mais participando aqui? O Wagner. O São João foi ótimo e tô aqui caminhando no 13 de maio. Ele disse: em 5 meses, Botafogo, 13 Souza contrataram 12 treinadores. Tá aí, pedindo a opinião da gente. Vou deixar, sabe pra quem dá essa opinião? Cristiano Sacramento.
que às 14h chega aqui com o CBN Esporte Clube e com certeza ele tem uma opinião bem melhor que a minha sobre isso, tá, Wagner? Um abraço para você. Miguel Gomes, bom dia, Caio, e a todos. Aniversário da minha esposa, professora Maria Luzinete. Maria Luzinete, um abraço para você, parabéns aqui de toda a equipe da CBN. Tem mais um áudio que a gente vai colocar aqui, Flavinho, que é do nosso ouvinte Bruno, que é esse segundo áudio aí que eu mandei para você. Vamos ouvir o que disse o Bruno? Oi, Caio, bom dia a todos os ouvintes, a todos do programa. Caio, primeiro parabenizá-lo pelo programa, né, de excelência que vocês fazem, e segundo é para repercutir tudo isso que tem acontecido no Congresso com relação a aumento no salário dos deputados, dos nossos congressistas, e também a possibilidade deles acumularem aposentadorias. Isso é um absurdo para uma população que recebe tão pouco, né, e querem tirar ainda mais benefícios, o próprio reajuste do salário mínimo, querem desvincular para os aposentados, e esses deputados, de forma insensível, vêm propor esse tipo de coisa. Então é importante que a população fique atenta, os jornalistas denunciem, para que isso não fique alheio à sociedade. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. A gente que agradece por ter ouvintes também tão qualificados e sempre olhando o que está acontecendo, como todos vocês têm feito aqui na CBN. Vocês ajudam a gente a construir um programa bem mais dinâmico, com mais participação, com o olhar de vocês sobre a cidade, sobre o que está acontecendo. Então, fico muito feliz em ter vocês aqui sempre com a gente. Eric também participando, falando, bom dia, Caio. Se o Belo não se orientar, vai ser rebaixado para a Série D. Tá quase lá, viu? Quase lá, Eric. Obrigado pela sua participação. Eliana, que lindo. Até crianças lhe amam, Caio Ismael. Obrigado, Eliana. Um abraço para você. Quem mais chegando por aqui? O Flávio dizendo que o clima tá maravilhoso hoje. Quando eu saí de casa estava chovendo, não sei como é que tá agora, mas às vezes esse clima assim, sem muito sol, sem muita chuva é bom, né? Porque deixa a gente... Guilherme, tá chovendo lá fora? É porque o pessoal tá acompanhando a gente desde cedo, eu fui lá na feira de Jaguaribe, né? Então é uma coisa muito engraçada, porque eu tava saindo aqui do centro, tava chovendo, tinha uma nuvem gigante assim, pela região da Lagoa, ali subindo pro Mercado Central, sendo que quando a gente dobrou pra Jaguaribe, tava um sol gigantesco, tava muito quente lá na feira. Então eu acho que é isso que tá acontecendo em João Pessoa hoje, espalhado pela cidade, essa mistura de uma chuva rápida com a nuvem e o sol muito forte. Eu tô sentindo isso também. O Wagner tá dizendo que no 13 de maio tá sol nesse momento. Acho que aqui tá meio nublado no centro, mas é isso que o Guilherme falou, você olha para um lado tá sol e pro outro tá uma nuvem bem carregada. É o clima de João Pessoa nessa época do ano. Participa, tá? Manda sua mensagem se você ainda não chegou por aqui. 981324088. Tem o Araújo chegando por aqui dizendo bom dia, Caio, tô na escuta. Araújo, um abraço para você. Muito obrigado pela participação. Tô te esperando. Enquanto isso, a gente vai seguindo com notícia, seguindo aqui te informando do que acontece na nossa Paraíba. Giro de notícias. O TRE está fazendo hoje o Dia da Diversidade em todas as zonas eleitorais do estado. Essa ação é voltada para travestis e transexuais, com foco na inclusão e no respeito à identidade de gênero. Sobre esse assunto, eu converso com a responsável pelo Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Diversidade do TRE, Vâunia Lima. Seja muito bem-vinda, Vâunia. Bom dia para você. Bom dia a todas e todos. O TRE hoje está com essa ação maravilhosa de acessibilidade e diversidade, promovendo esse dia da diversidade, né, principalmente tendo como público-alvo as pessoas transexuais e as travestis. Essa ação hoje vai até que horas? Quem é que pode participar? O que é que precisa levar? Como é que vai ser esse atendimento? Nas zonas eleitorais do interior, essa ação vai acontecer, né, já está acontecendo, iniciou às 7 horas da manhã e vai até às 14 horas. E acontecerá nos fóruns eleitorais. A documentação vai variar, se for alistamento, se for transferência, se for só revisão eleitoral. Mas, assim, via de regra, tem que se levar um documento oficial, né, com foto, um registro de identidade, uma carteira de habilitação, passaporte e o comprovante de residência.
Como é que vai ser feito esse processo de inclusão de nome social, identidade de gênero no cadastro eleitoral? A documentação também é a mesma? Sim, no caso só a inserção, né, do nome social ou então a alteração do registro civil, porque já vem, né, já foi feito, e aí só para fazer a alteração no cadastro eleitoral, é uma revisão eleitoral simples, é tudo muito rápido. Então é um documento, né, de identificação, comprovante de residência e apenas isso. Agora, em Campina Grande e em João Pessoa, o horário de atendimento é diferente, será no período da tarde, iniciando às 12 horas, em Campina Grande vai até às 18, em João Pessoa vai até às 17 horas. E os atendimentos serão nos fóruns eleitorais. O TRE pretende manter esse tipo de atendimento de forma contínua? É uma ação pontual? Ou as pessoas também têm acesso a esses serviços de outra maneira? Não, esse atendimento ele é contínuo. Hoje é uma data simbólica, né? Em celebração ao mês do orgulho, né? Então, o TRE, abraçando a diversidade, né? Sempre comprometido com a cidadania efetiva de todas as pessoas, resolveu simbolicamente promover esse dia da diversidade. Mas esse serviço eleitoral, né, de alistamento, revisão e transferência, para todas as pessoas, ele é disponibilizado sempre, de segunda a sexta-feira. No interior, é de segunda a sexta, no período da manhã. Campina Grande e João Pessoa, segunda a quinta, período da tarde, e na sexta pela manhã. Então, aquela pessoa que não conseguiu hoje, né, inserir o seu nome social no cadastro eleitoral, não conseguir fazer a sua revisão eleitoral, não terá problema. Poderá ir amanhã e todos os dias de atendimento disponíveis nas zonas eleitorais, que são de segunda a sexta. Quero agradecer a responsável pelo Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Diversidade do TRE da Paraíba, Vâunia Lima. Vâunia, bom dia para você, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para você, muito obrigada. Agora são 11 horas e 16 minutos. Aumentou o número de pessoas que estão rejeitando o trabalho no regime CLT. De acordo com o levantamento do Datafolha, 59% dos brasileiros acham melhor trabalhar por conta própria. Guilherme Bezerra explica quais fatores estão levando para isso acontecer. Oi, Guilherme. Oi, Caio, mais uma vez bom dia para você. Bom dia. Esse levantamento do Datafolha também mostra que desde 2022 cresceu de 21 para 31 o número de pessoas que consideram mais importante ganhar mais do que ser registrado. Tá aí um fator que pode justificar esse número que você falou. São 59% dos brasileiros. Repete aí, subiu de 31% para 41%, é isso? O número de 21 para 31. 21 para 31. O número de pessoas que acha mais importante ganhar mais do que estar registrado. Então a prioridade da pessoa não é ter a estabilidade que uma carteira assinada poderia ter, o 13º, enfim. Mas naquele momento estar ganhando mais, um pagamento mensal melhor. Já os que valorizam a CLT, mesmo com um salário menor, caiu de 77 para 67. Ou seja, o que está acontecendo aí é uma desvalorização do regime CLT e uma valorização maior sobre o momento ali ganhar melhor. Existem outros fatores que podem explicar essa preferência pela autonomia. Eu conversei com uma pessoa que ele empreende há muitos anos. Ele tem 39 anos hoje, desde 2009 que ele empreende, ele trabalhou de carteira assinada uma vez, e ele fala que nessa experiência aconteceu algumas coisas que ele não gostou. E uma das coisas que ele privilegia agora na vida dele como empreendedor é a liberdade do tempo. Eu estou falando do Diego Pereira, ele tem uma loja hoje que vende presentes personalizados, já teve outros tipos de empreendimentos, e ele me contou que esse tempo que ele tem é fundamental. Quando eu trabalhei, a gente tinha essa famosa escala 6x1, que é bem complicada, que a gente só tinha um dia para resolver as coisas e o restante dos dias, inclusive sexta, sábado, domingo, feriados, a gente estava sempre trabalhando em horários de madrugada, de manhã, de noite, era horários variados, né? E aí, em relação ao empreendedorismo, não que a gente trabalhe menos, a gente trabalha até mais, né? Mas a gente consegue fazer
o nosso horário, ter mais tempo para curtir família, para viver. Para quem ficou na dúvida, o ramo de trabalho do Diego antes era no aeroporto. Ele trabalhava no aeroporto e aí não tem feriado, dia santo, final de semana, e os horários deles eram alternativos, né? Ele falou que trabalhava também de madrugada. E não só as pessoas que trabalham no aeroporto, mas diversos profissionais têm esse tipo de escala, dependendo da profissão escolhida, e o CLT ele vai cumprir aquele horário determinado na carteira, mas vai estar disponível para a empresa em vários tipos de horários diferentes. Eu conversei também com um administrador que é sociólogo, ele entende desses dois lados, tanto do lado do empreendedorismo como do lado da sociologia, de analisar os comportamentos da sociedade. E eu perguntei para ele o que é que poderia justificar esse maior número de pessoas que preferem estar por conta própria. Um dos fatores que ele apontou seria as mais condições de trabalho que pessoas com CLT estão encontrando hoje em dia, seja pelos horários, seja pelo salário, que tem sido uma preocupação muito forte dos brasileiros. Ele fala que existe essa debandada porque muita gente não está encontrando emprego CLT que ofereçam boas condições de trabalho. Muitas pessoas terminam não querendo contrato CLT porque as condições de trabalho oferecidas na CLT não são boas. O que eu estou querendo dizer especificamente, às vezes os salários são muito baixos e as condições de trabalho mesmo, o ambiente de trabalho, os materiais para trabalho, né, também não são bons. Então isso termina levando as pessoas a não trabalhar para uma empresa e quererem trabalhar por conta própria. Por outro lado, dependendo da área onde você estiver atuando e o tipo de empresa que você vai atuar, sim, CLT pode ser um bom caminho, porque pode ter uma remuneração que ainda não seja aquela inicialmente, né, que pareça ser a maior, mas a longo prazo ela vai te dar maiores coberturas e vai te dar condições que, trabalhando por conta, se você não conseguir fazer uma renda alta, você não vai ter. E aí a gente começa também a fazer um alerta, né? Porque é claro que cada um tem o direito de escolher o regime de trabalho que acha que se encaixa melhor à sua realidade. O que acontece também é que muitas pessoas acabam se deslumbrando por alguma visão de mundo e não entendem os riscos que estão envolvidos. O Marcelo Bispo, ele me contou sobre o significado do empreender e sobre a importância de não confundir esse empreendedorismo com a precarização do trabalho sem direitos, como é a vida autônoma. O que muitas pessoas estão fazendo ou associando à ideia de empreendedorismo é uma precarização do trabalho. Na prática é isso, porque você deixa de ter os direitos, e aí eu estou falando especialmente quem termina tendo baixa renda, ou seja, pessoas que ganham um pouco mais do que mensalmente do que ganhariam por CLT, eu estou falando do valor líquido ali, né, no bolso, mas que na prática elas, por trabalharem sozinhas, elas não conseguem fazer volume de produção, então essa renda que elas têm, ela termina sendo limitada, ela tem um teto, e isso faz com que elas não consigam prosperar com uma ideia de negócio. Então, na prática, elas são trabalhadores que têm menos direitos trabalhistas do que os que estão com carteira assinada, ainda que temporariamente elas possam ter uma renda mensal um pouco maior do que os que têm carteira assinada. E um alerta que ele deixou, Caio, foi em relação a colocar na ponta do lápis, fazer o cálculo em relação ao dinheiro. Porque a pesquisa aponta que muita gente está privilegiando receber mais no momento do que ser carteira assinada. Mas existe um cálculo sobre o dinheiro que você tem direito ali estando na carteira assinada, como por exemplo, a contribuição com a aposentadoria, o fundo de garantia, coisas que uma pessoa que está por conta própria, se ela não colocar do próprio bolso esse fundo de garantia, que é essa poupança forçada, ou a aposentadoria, eles não vão ter. Então, calculando na ponta do lápis, você está ganhando mais dinheiro mesmo ou você está tendo a impressão de que está ganhando mais dinheiro? É isso que ele alerta. Muitas delas desconsideram que quando elas estiverem mais velhas e não conseguirem produzir o que elas produzem hoje, se elas não tiverem uma poupança ou não tiverem uma contribuição previdenciária, elas não vão ter direito à aposentadoria. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é que as pessoas que trabalham em regime CLT, elas têm uma poupança forçada, que é o fundo de garantia.
Então, essas pessoas que não fazem poupança e acham que ganham mais, lá no futuro elas também não vão ter esse fundo de garantia. Pois é, fica o alerta aí, a gente apresentou dois lados, né? Existe realmente uma demanda muito grande por mais estrutura de trabalho, existe uma geração, inclusive tem viralizado nas redes sociais, Caio, como essa geração que está chegando agora no mercado de trabalho se posiciona de uma forma diferente em relação ao emprego que vai ter, a carteira assinada, mas também tem outro lado. Tem direitos que foram conquistados ao longo de muitos anos e que algumas pessoas estão preferindo colocar de lado para um momento atual de maior dinheiro entrando na conta e ver uma conta no momento maior que no fim das contas, daqui a alguns anos, a longo prazo, pode não ser mais dinheiro. Caio? Inclusive tem o neném, né? Nem, não é neném não. nem trabalha. A geração nem, uma expressão usada aqui no Brasil para se referir a esses jovens que não estão estudando nem trabalhando, que também entra aí nessa questão do fugir do CLT, mas esse número está diminuindo. Então os jovens estão indo atrás de trabalho, agora o de estudo, né? E tem essa questão de quem já é adulto e está preferindo fugir da CLT. A gente tem visto esse dado que o Guilherme trouxe, é bem impressionante, de 21% para 31%. Que preferem o pagamento ao invés da garantia da estabilidade do registro. E que se interessa por CLT caiu de 60%. Que valorizam a CLT, mesmo que o salário seja menor do que o esperado, caiu de 77% para 67%. Tem que ver na ponta do lápis o que é que vale mais a pena, né? Cada um vai aí decidir o que prefere fazer, mas tem aqui o Arthur Alencar comentando, essa luta contra a CLT é mais um engodo do neoliberalismo, né? Tem as questões políticas também, não só políticas, mas de consciência pessoal, de ideologia, que as pessoas também procuram. Porém, existem as dificuldades dos dois lados. Sim. Muitas pessoas que entram nesse caminho do negócio próprio também tem enfrentado muita dificuldade, sabe como é, né? É muito trabalho. Colocar um negócio no ar é difícil, né? É difícil fazer com que ele se sustente, organizar financeiramente, pagar imposto. O que tem acontecido também é que tem pessoas que estão trabalhando em empresas num regime similar ao CLT de trabalho, mas são registradas como pessoa jurídica. E aí isso acaba sendo prejudicial para quem está trabalhando, porque não tem os direitos, mas tem as mesmas obrigações. Então, existe esse lado também, não é só quem abriu um negócio próprio. Às vezes são profissionais que estão oferecendo o trabalho dentro de uma empresa, mas que estão fugindo do CLT para poder ganhar mais no momento ali. Perfeito. Guilherme Bezerra, muito obrigado pela sua participação. Até já. Agora são 11h26, 31 pessoas foram vítimas de queimaduras e receberam atendimento no Hospital de Trauma Balanço com base nas entradas registradas a partir da quinta-feira, dia 19, até às 6 da manhã de hoje. 31 pessoas vítimas de queimadura, isso só no Hospital de Trauma. Os casos de queimaduras foram causados por fogos de artifício, líquido em alta temperatura, fogo, contato com objeto de alta temperatura e produtos químicos. Tá aí o balanço do trauma para esse São João. Vou fazer uma pausa rápida por aqui, a gente volta já com outras notícias. Tem muito tempo ainda pra gente conversar por aqui, então não sai daí. CBN João Pessoa. CBN Primeiras Notícias. Acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Junho chegou com todos os santos, cantos, cheiros e cores. E o jornalismo da Rede Paraíba preparou a melhor cobertura da festa. Um mês inteiro direto dos cenários juninos do estado. Nossas equipes passeiam pelas tradições e manifestações culturais, celebrando junto com você. Na TV Cabo Branco, nos portais G1 Paraíba e Jornal da Paraíba, reportagens especiais, curiosidades e a programação diária dos festejos.
Fique ligado nas nossas redes sociais com bastidores e conteúdos exclusivos. No Coaboa, o guia completo do nosso São João. E aqui na Rádio CBN, a repercussão dos principais assuntos das festas, com informações de serviço e programação dos arraiás. É o jornalismo da Rede Paraíba, no ritmo da sanfona, do triângulo e da zabumba, de mãos dadas com você. CBN João Pessoa. De volta, são 11h29 para contar para você que hoje à noite vai ter show de Mano Walter no São João de Campina Grande. Lipe Lucena, Wallace Arraes e Osmídio Neto também sobem ao palco principal do Parque do Povo. Hoje era um dia sem programação, lá naquela programação inicial que foi divulgada, mas houve uma mudança, foi incluída posteriormente na grade de shows, que foi divulgada pela Arte Produções, empresa responsável por administrar a festa junto com a Prefeitura de Campina Grande. O São João esse ano vai até o dia 6 de julho, são 5 dias a mais que em 2024, e essa é a 40ª edição da festa, que recebeu no ano passado quase 3 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura. Tem São João também em Esperança, começa hoje, viu? Lá na Agreste da Paraíba, a festa vai até a próxima segunda-feira com shows gratuitos. A banda Seu Desejo se apresenta hoje à noite, mas artistas como Zé Vaqueiro, Joelma, Tarcísio do Acordeon devem passar pelo São João de Esperança nos próximos dias. O São João acontece em uma estrutura montada na rua principal da cidade e, além dos shows, o local conta com decoração temática para receber os turistas. Então começa hoje, viu, São João? Quem acha que acabou, tem cidade começando hoje, indo até a próxima segunda. São 11h30 em ponto. Lê aqui as participações dos nossos ouvintes. Tem a Tereza. Oi, Caio, bom dia. Um ótimo plantão para todos vocês na CBN. Tereza, muito obrigado pela participação. Um abraço grande para você. Mais ouvinte aqui participando é o Flávio. Flávio está falando o seguinte: bom dia, Caio Ismael. Tô aqui ouvindo você no centro de Bahia. Manda um abraço para Karina Espínola. Um abraço, Karina, para você. Ele falou: o São João terminou, mas vem aí a Festa das Neves, 27 de julho a 5 de agosto. Já tá pensando na próxima festa. Muito bem. Ele fala: a Festa das Neves são 9 dias de festa. Coisa boa, tá chegando, né? É uma festa bem tradicional aqui em João Pessoa, que tá sempre no nosso imaginário. São 11h31, informação do trânsito para você. Aqui em João Pessoa, eu tinha dito que a Avenida Maciel Pinheiro estava com trânsito lento nessa manhã, já está normalizado por lá. Você que vai passar pelo centro vai tranquilo, que o trânsito está fluindo bem nesse momento. Também trânsito flui bem na chegada aqui de João Pessoa. Você que está vindo pela BR-101 ou pela BR-230 pode vir tranquilo, tá? São 11h31, eu volto daqui a pouco com outras notícias para você. Repórter CBN. Quarta-feira, 25 de junho de 2025. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a elevação do percentual de mistura do etanol na gasolina de 27% para 30%. Para o biodiesel, a mistura vai subir de 14% para 15%. As alterações são válidas a partir de 1º de agosto. As medidas visam auxiliar o país a enfrentar possíveis altas no preço do petróleo em razão do conflito militar entre Irã e Israel. A reunião foi realizada no Ministério de Minas e Energia e contou com a participação do presidente Lula. A indústria brasileira criou mais de 900 mil vagas de emprego de 2019 a 2023. Esse dado representa crescimento de 12% no número de postos de trabalho e fez o setor alcançar 8,5 milhões de pessoas ocupadas. As informações são da pesquisa industrial anual divulgada pela IBGE.
Participantes do programa Pé de Meia, nascidos nos meses de maio e junho, recebem hoje o pagamento da 4ª parcela do programa em 2025. O valor de R$ 200 corresponde ao incentivo frequência e é destinado aos estudantes da rede pública que estão matriculados no ensino médio regular ou na modalidade educação de jovens e adultos. Os alunos devem ter presença mínima de 80% nas aulas para receber o benefício. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai viajar para a cúpula do BRICS, que acontece na próxima semana no Rio de Janeiro. O assessor de política externa do governo russo afirmou que Putin decidiu não comparecer à reunião de líderes do grupo porque o Brasil não se posicionou de forma clara sobre o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Em 2023, o TPI condenou Putin à prisão por crimes de guerra durante o conflito contra a Ucrânia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN João Pessoa. 11h34. Nutrição e Saúde, com Érica Nóbrega. Oi, Érica, muito bom dia para você. Bom dia, Caio, bom dia a todo mundo. Érica, o pessoal está adoecendo muito, né? Esse período de chuva, fica o tempo mais úmido, as pessoas estão ficando mais resfriadas por causa do frio, da chuva, das festas de São João também. Tem como nossa alimentação nos ajudar a proteger nosso corpo contra esses males externos? Tem sim. Nessa época é interessante que você pense em alimentos ricos em vitamina C, como laranja, acerola, limão. Você pensar em alimentos ricos em zinco, ter sempre uma carne vermelha com mais frequência, um caldo, alimentos quentes. Não sei se você gosta de chá, mas é interessante nessa época, pelo menos antes de dormir, você fazer um chá e colocar nesse chá limão, um toquezinho de gengibre. O chá, como ele é quente, ele aumenta um pouco a vascularização ali no nariz. Então, se você tem secreção ou tendência a ter, já vai te dando uma proteção em relação a isso. Observar aí à noite, vale sempre a pena uma sopinha, um creme de legumes. Se você tem papel e lápis, anota aí uma receita basicona para você fazer. Posso dizer? Por favor, a gente já vai anotar. Você que está nos ouvindo nesse momento, ou grava aí no seu celular, ou anota. Você também pode visitar o site cbnparaíba.com.br, que ali, próximo ao almoço, a gente já vai estar disponibilizando a coluna completa para você. Mas fala aí, Érica. Você vai pegar uma panela, colocar uma batatinha inteira picada, uma cenoura e cobrir com água e colocar para cozinhar. À parte, você vai pegar meia cebola, refogar com 2 dentes de alho, azeite, tempero seco à vontade, né, uma pimentinha branca e refogar. Quando a batata e a cenoura estiver cozida, você vai com a água do cozimento bater no liquidificador. Depois disso pronto, você vai refogar isso junto com a cebola que você já refogou. Não é fácil? Sim. Misturado com a cebola, volta ao liquidificador. Na hora de servir, você vai pôr em cima coentro bem picadinho, cebolinha bem picadinha. Tomar quente. É muito bom fazer isso, dia sim, dia não, no seu jantar. Nossa, uma sopinha bem gostosa, viu? Muito boa. E fácil de fazer, né, Érica? Nutriente tem dentro da sopa. Tanto tem vitamina C, quanto tem compostos bioativos que estão no alho, na cebolinha, no coentro. Faz uma diferença grande, minha gente. Nessa época em que a imunidade está baixa, essa sopinha é uma receita certeira. Faça dia sim e dia não. Perfeito, adorei essa dica. Tem mais dica aí para o pessoal que está querendo se alimentar melhor?
Nessa época em que você está voltando do São João, veja se você aumenta aí, pelo menos os 7 primeiros dias, uma quantidade maior de vitamina C com vitamina D. A vitamina D, você vai ter que precisar de um profissional para fazer a prescrição em suplementação. E a vitamina C, você vai todos os dias tomar um shot de 10 bolas de acerola batida com 50 ml de chá de hortelã e ainda espremer junto um limão. Faça isso todo dia, agora, durante esses 7 dias, depois das festanças do São João. Vai melhorar a sua imunidade e evitar que você caia numa gripe. Porque essa história de dançar na chuva tem um preço alto, sim. Se proteger também, né, Érica? Porque a alimentação por si só não cria um bloqueio. Como é que foi o seu São João? Mas eu conheço gente que postou para mim 1000 fotos com capa, dançando na chuva. E aí? A imunidade vai cair, né? Sem falar que não comeu direito, bebeu, comeu atrapalhado esses dias. Então, faz esse shot, faz ele de manhã e no final da tarde. Aí, por 7 dias, para que a gente tenha certeza que você não vai entrar nesse ritmo de gripe que não tem nada a ver. E a pessoa que já está sentindo um pouquinho resfriado, o pessoal fala muito da canja, né? Canja dá força, faz uma canja de galinha. E aí, ela realmente funciona? Esse consumir de legumes é bem interessante. Se você quiser dar uma incrementada nele, quando você colocar no fogo esse consumir já misturado com o refogado da cebola, você pode quebrar no fogo 2 ovos e bater com porque você vai ter mais nutrientes. Bater com o que, Érica? E aí aqui a tua imunidade vai ficar melhor. 2 ovos com o quê? Que cortou a sua ligação? Os 2 ovos você vai colocar na panela. Imagine essa receita que eu já dei. Você vai ligar o fogo. Enquanto tá lá na panela, no fogo, você vai colocar 2 ovos dentro e bater bem com o garfo. Para ficar aqueles fiapinhos de ovo. Para dar um up nesse consumir de legumes. E aí esse consumir, minha gente, levanta mesmo você que tá meio derrubado, tá achando que vai gripar, faz aí ele de noite e vai me dizer. Perfeito, tá aí, dicas de Érica Nóbrega para você cuidar bem da saúde. Muito obrigado, Érica, boa semana para você. Para vocês também, saúde é tudo, meu povo, vamos correr atrás dela. Agora são 11h40. Vou fazer mais uma pausa por aqui, já a gente volta, tem Guilherme Bahia, também tem denúncia de ouvinte aqui que tá chegando sobre ciclovia que não é respeitada lá em Mangabeira. Vamos falar sobre isso já. CBN João Pessoa. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, às 9 da manhã, ele se junta a Marcos Vinícius Gasques e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. CBN Auto Esporte, também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN João Pessoa. 11h42. CBN Economia, com Guilherme Bahia. Nos últimos 15 anos, passamos por uma reforma previdenciária, tivemos altas e baixas da taxa Selic e muitas mudanças na nossa cultura, hábitos, na economia. Mas e a maneira de pensar a aposentadoria? Será que mudou nesses últimos anos, 15 anos? É sobre isso que a gente conversa agora com o nosso colunista Guilherme Bahia. Bahia, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Caio, bom dia, ouvinte, sempre muito bom participar. Bahia, falar de previdência é um assunto que, por um lado desperta interesse, né? Porque as pessoas sabem que vão envelhecer, querem envelhecer bem, querem ter ali o seu garantido, mas por outro lado, por ser um tempo futuro, algumas pessoas deixam de lado e não dão a devida atenção. Então, qual o nível de preocupação seria saudável
de as pessoas terem quando o assunto é aposentadoria? Eu estava ouvindo sua conversa antes com o Guilherme com relação ao interesse que algumas pessoas estão tendo em receber mais no presente, sem ter a devida preocupação de guardar para o seu futuro. Na verdade, a gente não tem a orientação de o que essas pessoas estão fazendo, mas o nível geral de poupança no Brasil tem diminuído. Parte disso é consequência do próprio aumento de preços. A inflação pressiona a renda do pequeno trabalhador, fazendo com que ele precise sobreviver muito mais do que pensar no futuro. Mas o ponto a partir do qual uma família precisa começar a pensar no seu futuro é aquele momento em que ela supre o presente naquilo que o planejamento financeiro chama da reserva de emergência ou de contingência. Então, você juntou dinheiro para 3, 6, 9, 12 meses de despesa paga, que já é um grande desafio. Se sim, aí já começa a se tornar interessante para você pensar no longo prazo. É quando você vai começar uma previdência privada ou já começar a diversificar com relação a comprar um imóvel para gerar uma renda no futuro, seja através de aluguel, seja através da revenda, você montar um pequeno comércio para que você tenha uma outra renda em específico. São todas as formas possíveis de investimento que alguém tem que ter. O ponto disso acontecer é quando você supre essa necessidade imediata de curto prazo, que a gente chama ali de reserva de contingência. De 3 a 12 meses muda muito conforme a vulnerabilidade da renda. Então, aquela família de profissionais liberais que tem um contrato de curta duração, tem um filho estagiário, tem uma pessoa que trabalha como profissional liberal, ou de repente alguém que é um varejista, um vendedor, cuja boa parte da renda depende da sua capacidade de trabalho, essa pessoa está mais vulnerável. Menos vulnerável é aquele empregado de renda média, que tem um cargo já garantido através de algum concurso público, são os funcionários públicos, são pessoas detentoras de algumas posições com alta chance de recolocação profissional, então essas pessoas são menos vulneráveis. Para os menos vulneráveis, menos reserva de emergência, mais fácil é garantir o longo prazo. Para quem é mais vulnerável, precisa ter um colchão de reserva maior para pensar no seu longo prazo. E nessas mudanças que você acompanha, o que é que mudou de 15 anos para cá? Aposentar está mais fácil ou mais difícil? Já sei que está mais difícil, né? Ou não? Ou eu estou enganado? Vamos lá. O que dificulta, o que facilita? E aí eu coloquei na sugestão de pergunta 15 anos, porque eu já estou há 16 como planejador financeiro, e parei para comparar se lá quando eu estava começando a profissão era muito diferente. E o curioso é, quando a gente fala de investimento de curto prazo, não muda muito. Mas quando a gente fala de investimento de longo prazo, de curto prazo, as coisas até mudam. Taxa Selic, mais renda fixa ou menos, longo prazo não muda muito. Coisa. A essência não muda. Você sempre, a partir do momento que você transborda e pensa no longo prazo, são duas grandes preocupações que você tem que ter. Muito mais do que rendimento. Primeiro é você superar a inflação no longo prazo. Felizmente no Brasil, até a poupança proporciona isso. Por outro lado, é você se preocupar com tributação. Se você consegue fazer jus à tributação, então quando você começa a comparar investimentos, aqueles que sofrem uma tributação menor tendem a ser mais favoráveis no longo prazo. Sobretudo, previdência privada tem ganhado, assim, quando se fala de longo prazo, tem ganhado de lavada com relação aos outros investimentos. E aí, na essência, você ter uma preocupação de qual é o nível de renda que você precisa ter para as despesas que você quer fazer no longo prazo, a sua capacidade hoje de gerar poupança e, a partir de um determinado valor, você começar a diversificar seus investimentos. Então, a partir do momento que você tem dinheiro suficiente para começar a diversificar, você já está olhando para o longo prazo. E quando eu falo de diversificar, são esses exemplos que eu dei. Você poder olhar para imóveis, ter um outro negócio, ou mesmo dentro das classes do investimento financeiro, dos produtos bancários ali do mercado financeiro, você conseguir desdobrar em 5% aqui, 10% ali, 20% acolá, para que você vá aproveitando momentos de ciclos de alto e de baixa de cada uma dessas classes, e isso no longo prazo tende a trazer resultados muito, muito melhores do que aquelas apostas únicas que as pessoas normalmente fazem. Vamos para o que todo mundo gosta, as dicas. Você que entende do assunto, o que é que você tem de dica para quem quer começar a considerar esse assunto e planejar suas finanças?
Se imagina hoje, no primeiro dia de aposentadoria, olha para o seu orçamento e pensa, que contas teriam aumentado de valor? Por exemplo, o plano de saúde, muito provavelmente vai aumentar. Mas será que a alimentação diminui? Será que o gasto, por exemplo, do Caio vindo para o trabalho, seja gasolina, seja Uber, vai diminuir? Quando você olha para esse futuro, principalmente para quem tem filho, eu vou continuar sustentando meus filhos até que idade? No dia que eu quiser me aposentar, aos 62, 65, eu vou ainda estar sustentando os meus filhos em casa, seja pagando faculdade, seja os primeiros anos de consultório, ou já abandonei essa despesa. Aí você consegue ter uma dimensão muito clara de quanto você precisa juntar. A partir daí, alguém com noção mínima suficiente de matemática financeira consegue projetar a sua necessidade de acumulação hoje, dado 0,8 ao mês, 0,9, 0,7, um pouco mais conservador, já que hoje é razoavelmente fácil conseguir 1%, 1,1% em investimentos conservadores. Basicamente, olha para o seu presente hoje, olha para o seu futuro, compara a diferença de orçamento e aí você consegue ter uma dimensão muito clara de quanto você precisa juntar hoje, dado esse horizonte de investimento daqui para frente. Perfeito. Guilherme Bahia, muito obrigado, tá? Boa semana para você. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Agora são 11h49, eu quero colocar aqui no ar um vídeo de um ouvinte nosso, Áquila. Ele falou o seguinte: bom dia, Caio Ismael. Diariamente eu mostro a realidade do ciclista em Mangabeira. Quem deveria dar exemplo, não tá dando. Dá uma olhada aí na realidade. Eu vou pedir para Flavinho colocar esse vídeo para a gente ver, porque é o Áquila justamente passando aí pela ciclovia em Mangabeira. Ó, ele mostra até a plaquinha da ciclovia. Vamos ouvir se ele está falando alguma coisa. A sinalização é precária, muito precária. Mas, olha só como é interessante, olha. Olha como é interessante. Na calçada, na ciclovia, né? Na ciclovia, ó. Na faixa de pedestre. E a gente vem pra onde? A gente vem pra beira da pista. Ó. E depois volta pra ciclovia. Mas isso só acontece aqui na nossa região. Entendeu? Mas fazer o quê? Né? Reclamar quem? Falar quem? Se quem deveria dar o exemplo não dá. Não é interessante? Cuida, mas é interessante. Eu vou pedir para o Flavinho colocar novamente, porque eu acho que tem um trecho ali que ele mostra algum carro de algum órgão público estacionado na ciclovia. Então vamos ouvir de novo e ver esse vídeo do Áquila ali na ciclovia de Mangabeira. Vamos ver. Mangabeira para bicicleta, né? Para bicicleta. Aqui a sinalização é precária, muito precária. Mas olha só como é interessante, olha. Olha como é interessante. Na calçada, na ciclovia, né? Na ciclovia, ó. Na faixa de pedestre. E a gente vem pra onde? A gente vem pra beira da pista. Ó. E depois volta pra ciclovia. Mas isso só acontece aqui na nossa região. Entendeu? Mas fazer o quê? Aí, ó, a gente conseguiu ver nas imagens dois carros da Guarda Civil, policiamento urbano, né? Dois carros da Guarda Civil, um em cima da ciclofaixa e outro na calçada. E tá aí o Áquila fazendo essa reclamação que é gravíssima, né? Acho que é justo a gente fazer essa reclamação aqui, claro. Vamos procurar, a gente tá no finzinho do programa, mas a gente procura amanhã para trazer alguma resposta do que é que pode ser feito ou cobrado, ou que resposta a CEMOB pode dar para a população que está querendo usar uma ciclofaixa que, pelo que ele está mostrando, nem tem mais a sinalização, ou seja, você não sabe onde é ciclofaixa, você não sabe onde é pista, e ainda tem isso dos estacionamentos, pessoas estacionando de forma errada, né, ali na ciclofaixa. Obrigado, Áquila, pela sua participação. São 11h52, uma operação embarcou áreas de desmatamento ilegal aqui na Paraíba. Guilherme Bezerra está de volta à bancada trazendo essa informação que acaba de chegar aqui pra gente. Oi, Guilherme.
Oi, Caio, a gente acabou de descobrir aqui, ser divulgada essa operação do IBAMA, né? A Operação Mata Viva, que tem como a justificativa coibir o desmatamento ilegal da Mata Atlântica aqui no nosso estado. Foi em pouco menos de um mês de atuação, essa força-tarefa resultou em 42 autos de infração, com embargos de 106,5 hectares de vegetação ativa e imposição de R$ 869 mil em multas, ou seja, quase R$1 milhão em multas por causa de desmatamento ilegal. Desse total, 91,9 hectares correspondem à Mata Atlântica e 14 hectares à Caatinga, aqui no nosso estado. Entre 14 de maio e 4 de junho, foi menos de um mês aí, o cerco foi montado a partir de alertas de desmatamento que foram gerados via geoprocessamento de imagens de satélite. Confirmadas as áreas de corte raso, equipes de campo realizaram vistorias e empregaram drones para mapear essas ocorrências. Com isso, identificaram os infratores que promoviam essa supressão, esse desmatamento ilegal da vegetação. Ou seja, o uso de inteligência e tecnologia, né, para tentar localizar essas pessoas, geoprocessamento ali via satélite, imagens que a gente tem acesso de forma superficial na internet, né, mas algo mais aprofundado usado nessa operação do IBAMA para poder encontrar essas pessoas responsáveis que estavam desmatando majoritariamente a Mata Atlântica, aqui na Paraíba, mas ali uma porcentagem também da nossa Caatinga, uma vegetação nossa aqui na Paraíba. As áreas embargadas ficaram nos municípios de Areia, Capim, Guarabira, aqui em João Pessoa, Juripiranga, Pilões, São José dos Ramos e Solânia. Capital paraibana também está nessa lista, e Guarabira ali no Brejo. Em cada local, as equipes do IBAMA delimitaram perímetros, sinalizaram as coordenadas do GPS e determinaram o bloqueio imediato dessas atividades. A ação também culminou na apreensão de 176 aves silvestres, a maioria sendo devolvida à natureza, ao habitat natural. Esses espécimes feridos ou debilitados foram encaminhados para a reabilitação no Centro de Triagem de Animais Silvestres, que fica também aqui na região metropolitana, em Cabedelo. Então, traí a notícia para você que a gente acabou de descobrir em relação a essa operação do IBAMA, que além de encontrar desmatamento da nossa vegetação aqui na Paraíba, Mata Atlântica e a Caatinga, ainda encontrou quase 200 animais silvestres em situação irregular, que felizmente já foram devolvidos para a natureza em sua maioria, e aqueles que precisavam de ajuda foram encaminhados para um centro especializado aqui na região, em Cabedelo. Guilherme Zer, muito obrigado pelas informações. Atualização para você a partir das 3 da tarde no CBN Cotidiano. Agora são 11h56, o repórter Ademar Trigueiro fez um passeio pelo Memorial de São João, lá em Campina Grande, e descreve essa experiência para você a partir de agora. Vamos ouvir? Para quem está conhecendo ou quer conhecer melhor a história do maior São João do mundo, em um shopping que fica na Avenida Brasília, aqui em Campina Grande, tem um memorial. São mais de 200 itens que ajudam a contar a história e a resgatar essa tradição. A idealizadora está ao meu lado, Cléa Cordeiro. Cléa, já são anos juntando todo esse acervo, né? Certo, exatamente. 40 anos, 41 anos e 21 de exposição. Começamos pequenininhos, hoje temos esse espaço aqui no shopping e estamos aqui recebendo a todos e conversar, não é? Porque as pessoas chegam aqui, muitas vezes a gente nem conta a história. As pessoas é que contam as histórias e terminam até por trazer fotografias, retratos assim, antigos, né, da sua passagem pelo São João aqui. Então, o resultado, isso aqui é um lugar de emoção, né, de troca de ideias, e o que eu digo sempre, aqui a gente mostra para o visitante o que foi a nossa festa, o que é a nossa festa e como começou, né? Que é uma festa que mexe, como eu sempre digo, com os 5 sentidos, é uma festa que a gente precisa realmente conhecer, porque, como se diz, a gente só ama o que a gente conhece, e essa festa tem uma história tão bela que a gente não pode deixar de conhecer, principalmente os jovens, né? O jovem chega aqui e diz, eu não era nem nascido nessa época, né? Então, ver
que é a evolução, quando de uma palhoça com o nome maior São João do mundo, o que diz bem do espírito do campinense, né? Então a gente já mostra deste período até os nossos dias, né? Que cada vez mais a festa vai ficando maior e mais diversificada e realmente mais acolhedora, que é uma das coisas que os turistas dizem aqui, é que Campina realmente é muito acolhedora. E a gente faz isso aqui, acolher as pessoas. Os visitantes que vêm por aqui, o que é que eles devem encontrar? Aqui eles encontram os cartazes, que eles nem imaginam, tem gente que não conhece, não é? Os cartazes, gente de Campina também, que nasceram antes, né, deste período. Então, os cartazes, jornais, fotos e a história do próprio São João, porque a gente não pode esquecer que a festa junina é uma festa em homenagem aos santos e também em homenagem à colheita. Então aqui a gente conta toda essa história e tem inclusive curiosidade, por exemplo, tem gente que não sabe que as notas musicais foram tiradas, né, por Guido, um bispo italiano, de um verso em homenagem a São João. Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é oriundo de um verso em homenagem a São João. Então aqui tem essas curiosidades que muita gente diz assim, eu não sabia isso, às vezes até o próprio músico não sabe de onde surgiram as notas musicais. Então são essas coisas maravilhosas que podem ser encontradas aqui. Cléia, muito obrigado pelas informações. O Memorial do São João, nesse ano, já tem mais de 8.000 visitantes, aproximadamente 8.000 visitantes. E fica disponível para visitação até o fim do mês de julho. Portanto, tem mais de um mês aí para conhecer um pouco mais dessa história. Como disse, fica localizado num shopping que fica aqui na Avenida Brasília, em Campina Grande. E a exposição está disponível das 10 da manhã às 10 da noite. Obrigado, Ademar Trigueiro, pelas suas informações. Agora são 11h59. Vou te atualizar então do trânsito. Trânsito na região metropolitana, inclusive nossos ouvintes estavam falando que o trânsito está tão tranquilo, queria que fosse assim todo dia, né? E tá realmente trânsito fluindo bem. Você que está chegando em João Pessoa, tem algum parente, algum amigo que está vindo para cá, pode dizer para vir com tranquilidade, tanto do litoral norte, quanto quem vem do interior do estado, também quem vem de Pernambuco, pelas BR-101 e 230, rodovias com fluxo tranquilo de veículos nesse momento. A Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, que é o retão de Manaíra, também com pouco trânsito nesse momento, fluidez tranquila em toda a sua extensão. Apenas alguns trechos de trânsito moderado na Avenida Rui Carneiro, sentido centro, também na Epitácio Pessoa, mas são apenas trânsito, ou é apenas o trânsito comum do dia a dia, com grande quantidade de veículos, mas sem pontos de congestionamento. E eu quero aproveitar e te atualizar de um assunto da política que nós trouxemos agora há pouco e você acompanha lá no Jornal da Paraíba também. A Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito de Cabedelo, André Coutinho, do Avante, da vice-prefeita Camila Holanda, do PP, e do vereador Márcio Silva, do União Brasil. Eles foram cassados por abuso de poder político e econômico e captação ilícita dos votos nas eleições de 2024. A decisão é da juíza Tana Carneiro Rodrigues. Outros 3 políticos e o ex-prefeito da cidade, Vitor Hugo, ficaram inelegíveis por 8 anos. Cabe recurso dessa sentença, outras informações lá no jornaldaparaíba.com.br. E assim a gente chega ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Flávio Melo, na edição Alisson Correia, e na produção Renan Mesquita e Larissa Mendes. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, uma ótima tarde e até amanhã. CBN João Pessoa.